No coração de um reino em crise, onde a lealdade é uma arma tão letal quanto a espada, um homem se levanta longe das sombras. O legado de Caim Laturi ecoa através das gerações. Um guerreiro moldado pela dor e pela traição, que enfrenta um destino traiçoeiro no campo de batalha. Nesse mundo, a hierarquia é cruel e as alianças mudam com a mesma facilidade que o vento sopra. Enquanto os ventos da revolução assopram, trazendo à tona conflitos que testam até mesmo os mais fortes das lealdades, agora nosso protagonista se encontra em uma encruzilhada, lutando pela honra de seu mestre, que a cada dia está mais demoníaco, preso em um ciclo de batalha e sacrifício. Ele sempre sonhou em ser mais do que um mero peão na guerra dos nobres, procurando por uma redenção, enquanto seu passado selvagem o persegue como uma sombra implacável. Porém, o cerco se fecha e a cada golpe desferido, a espada de Caim parece cortar mais do que apenas carne. Ela verdadeiramente rasga as expectativas do que ele poderia se tornar nesse último suspiro. Enquanto sua determinação brilha como uma chama prestes a se apagar, surge a pergunta que ecoará por toda a história: será Caim lembrado como herói ou traidor? Assim, o destino lhe reserva uma surpresa que moldará tudo. Não é só herói, Caim Laturi, que era nada menos que a guarda imperial, com um passado de escravidão, estava lá, dentro de seu último suspiro. Ele lutava para proteger um imperador que, vamos ser sinceros, tinha feito um pacto com o demônio e era completamente pirado. Em seus últimos momentos, Caim se perguntava como a história iria lembrar dele. Ele ficava pensando se isso seria visto como o cavaleiro que foi leal até a morte, ou se ia ser lembrado como um bastardo que não sacou tudo o que acontecia na época. Numa boa, nenhuma dessas opções agradava muito o maluco. Aí, de repente, apareceu um Halo Listen, o líder do exército rebelde, gritando de raiva e exausto. Ele queria entender por que Caim tinha mudado a trajetória de sua espada na hora H. Caim, por sua vez, pensava que talvez fosse melhor simplesmente desaparecer da memória de todo mundo. Ele, que viveu 29 anos como órfão, achou que esse destino era a escolha que ele queria para si. Dessa forma, chegou a falar com Halo, a quem se referia como o jovem mestre da casa do Duque, pedindo para não começar uma briga à toa. Mas Halo não tava nem aí e continuou gritando. Esse cara só queria saber por que Caim não tinha fugido e preferido fazer o que fez. Então ele teve uma ideia de abraçar Caim enquanto ele estava ali, morrendo, implorando que ele abrisse os olhos e se levantasse. Depois que Caim passou dessa para melhor, ele se viu vagando por um espaço surreal, uma vasta extensão de água sob um céu todo estrelado. Ele se perguntava se aquilo era a morte, mas a liberdade que tanto buscou não parecia tão incrível assim. Enquanto pensava em Halo e em como ele chorou por ele, ele ficou na dele, convencendo-se de que o amigo ia ficar bem sozinho. Aí do nada ele leva um flash violento de energia. De repente sua alma se transforma para um corpo de um bebê recém-nascido e ele ouve a voz de um homem dando boas-vindas ao mundo, chamando-o de Karen. Enquanto ele tenta processar a parada, o velho, que parecia uma versão mais velha de Halo, o segura e parabeniza por não ter chorado. O velho desejava que ele crescesse saudável, como seu neto mais novo. Mas caramba, esse choque fez o bebê Karen desabar em lágrimas, porque ele sacou que havia renascido como o neto de Halo 45 anos mais tarde. Então encontramos Karen Listen, agora com 10 anos, o único filho do Conde Bali, que é na real o terceiro filho de Halo. Então, numa aula de história, o professor estava explicando a visão moderna da sociedade sobre o cavaleiro Caim Laturi. Ele explicou que, mesmo Caim não conseguindo impedir seu mestre de escolher o caminho do mal, ele ainda é um símbolo de lealdade por estar ao seu lado até o final. O professor pergunta a opinião de Karen, e Karen, maroto, pergunta qual é a visão do professor. O professor dá a visão comum, dizendo que o grão-duque Halo estava apenas tentando salvar a honra de seu amigo, citando aquela famosa história de amizade deles. Mas aí, nosso garoto surpreende o professor com uma opinião totalmente diferente, dizendo que achava que Halo odiava Caim e enfeitava a reputação dele por causa disso. O professor fica em choque, perguntando o que ele quis dizer com isso. O Karen explica a sua teoria, alegando que o vô não perdoa Caim por escolher morrer ao invés de lutar ao lado dele, mesmo sabendo que isso ia contra o que Caim queria. O professor ficou pasmo, mas lembrou de que havia registros não oficiais dizendo que a briga entre Halo e Caim foi rápida demais para dois caras tão habilidosos. Se alguém levasse em conta que Caim escolheu a morte ao invés de brigar com Halo, a teoria do garoto se tornaria bem mais convincente. O professor ficou surpreso, meu irmão, com a sagacidade de um moleque de 10 anos. Ele ficou nervoso e pensava se concordava com o menino ou não. Os cavaleiros do Duque podiam cortar sua cabeça num piscar de olhos por essa baboseira. Enquanto gaguejava, admitiu que nunca tinha pensado
dessa forma. O Karen agora começa a sorrir, como se não houvesse amanhã, meu irmão. Ele então revela que estava só zoando, questionando por que o professor estava tão chocado. Esse cara brinca demais. Depois, Karen volta a pensar na sua nova vida, confirmando para si que agora ele chamava Karen Listen, neto mais novo da família Listen. Ele precisou de um tempinho para entender toda essa situação, mas finalmente sacou que renasceu como neto de Halo Listen. Ele se perguntava com raiva como aquele babaca teve a coragem de transformá-lo em um herói contra a sua própria vontade. Ele achava que deveria ter entendido isso sem precisar ser dito. Mais tarde, Karen encontrou seu pai Bali, o filho mais novo de Halon, rezando. Depois da aula, Karen se aproximou dele e perguntou se ele estava preocupado com a cerimônia do despertar. O pai pediu desculpas ao filho e quando Karen perguntou o motivo, o pai disse que estava preocupado que tinha passado suas limitações a ele, já que não conseguiu despertar o seu poder mágico, ao contrário de seus tios. O Karen, com um sorriso caloroso, tranquilizou seu pai, dizendo que, na verdade, não importava o que falassem, ele era melhor. Ele era o melhor pai do mundo. Bali ficou todo emocionado com as palavras do filho e deu um abraço apertado, e as lágrimas escorreram dos olhos. Agora ele teve que dizer que ele também era o melhor filho. Em seguida perguntou com carinho o que ele queria para jantar. Então, o Karen responde todo animado, dizendo que, claro, queria carne, né? O que mais? Lá no quarto, enquanto o Karen estava deitado, pensando na tal da cerimônia do despertar, as memórias da antiga vida dele, como Cain, começaram a voltar. Ele lembrou da conversa com o jovem Halo, onde o conceito de cerimônia de despertar parecia algo bem estranho para ele. O Halo explicou que era um ritual antigo da família para liberar aquele poder mágico que tá escondido. Cain riu da ideia, mostrando que não tá nem aí pra esses poderes, que a galera nasce com ou sem, tipo, já vindo de berço de ouro, tá ligado? O Halo então falou que na real nem todo mundo conseguiria despertar esse poder, e mesmo os que conseguiriam não virariam automaticamente o chefe da família. Foi aí que Halon tentou instigar o Cain, falando de um segredo grandioso que só o chefe da família conhecia. Curioso, Cain perguntou se esse segredo era um baita tesouro ou um livro mágico que realiza desejos. Aí Halon confirmou que sim. Cain deixou escapar um interesse sutil, explicando que na real o sonho dele era viver tranquilão numa tal de vida isolada. Depois que Kylian riu da ideia do sonho, Cain fez de conta que ficou bravo com a zoeira. Então Halon falou sério, prometeu que quando fosse o chefe ele ia fazer questão de contar o segredo pro Cain. Os pensamentos de Karen voltaram ao presente enquanto ele estava ali em seu quarto, refletindo sobre a cerimônia de despertar da mana. Ele decidiu que na verdade o pai dele não tinha motivo para estar preocupado, e de repente uma energia azul e os raios começaram a cercar seu corpo, enquanto ele revelava que já tinha despertado seu poder mágico. Faz tempo, meu filho. Em outra cena, o Karen estava com os pais olhando admirado para um trem super tecnológico, meio que sem acreditar que era a primeira vez que ele via um daquele. A mãe, toda orgulhosa, contou que a grande parte das tecnologias do trem vieram por causa do patrocínio pessoal do pai dele, o Bali. O pai tentou parecer humilde, mas a mãe insistiu que era realmente uma parada incrível. O Karen concordou, afirmando com toda sinceridade que estava super orgulhoso do pai dele. Ele continuou pensando no trem, admirando o pai, que mesmo sem despertar a mana, esse cara era um cara incrível e segurava sozinho 30% dos negócios financeiros do Ducado de Liechtenstein. Com uma mãe super carinhosa e um pai dedicadão, o Karen concluiu que eles eram literalmente os pais perfeitos. Enquanto o trem seguia seu rolê, o Karen avistou um castelo gigantesco no horizonte pela janela. Era a casa da família Listen, o castelo Xangai. O Karen sentiu uma mistura de ansiedade e raiva ao lembrar do avô dele, Halon Listen, que estava ali. Sua raiva subiu instantaneamente, pensando como Halon teve a coragem de transformá-lo numa grande figura histórica, tudo contra a vontade dele. Nesse momento, o Karen liberou uma pitada de energia mágica, fazendo o pai dele acordar. E foi aí que Karen decidiu se tornar um incômodo constante para esse avô e ser o maior delinquente da história da família Listen. Em sua mente, o Karen fez um juramento ao avô, dizendo para ele esperar e ver o que esse querido netinho tá a caminho e ia fazer. Quando o trem finalmente chegou na estação, um grupo de boas-vindas estava lá para receber todo mundo. O pai de Karen trocou algumas ideias com um cara chamado Henrik, que expressou eterna gratidão pela bondade da família do Duque. Os Cavaleiros do Lobo do Mar na estação chamaram a atenção do Karen, que reparou que eles eram diferentes dos cavaleiros da região dele. Perguntou se esses caras sentiram a mana que ele já tinha despertado, mas tava nem aí pro que ia rolar com o avô dele, porque era só questão de tempo, né? A família foi guiada pelo castelo principal direto para uma sala de recepção, onde o Karen foi convidado a esperar enquanto o Conde Bali ia dar uma passada nos anciões da família. O Karen tava lá, entediado, esperando na sala enorme, desejando ter pedido para ir pra biblioteca, tá ligado? De repente, outro garoto na sala interrompe o raciocínio dele, tirando o sarro, dizendo que os rumores eram verdadeiros, que o Karen
Karen era mesmo um rato de biblioteca, já que a primeira coisa que ele pediu ao chegar foi a biblioteca. O moleque ainda mandou uma dessa pra cima do Karen e do pai dele, dizendo que, por ele ser da linhagem do tio Bali, as chances dele despertar a mana eram mínimas. É melhor ele estudar e fazer grana, como o povo comum fazia. Isso deixou esse cara bem irritado e perguntou friamente se o garoto queria brigar. O garoto ficou chocado com aquela reação, mas decidiu juntar um pouco de mana, achando que isso dar vantagem pra ele. Mas Karen, com toda a calma do mundo, começou a se perguntar se estava começando uma treta na casa principal. Então liberou uma aura de sua própria mana, quase deixando o garoto em estado de choque. Aquele garoto em estado de choque perguntou quando e como Karen tinha despertado a mana. E o Karen só sorriu, dizendo que o pai dele também não sabia de nada. Aí Karen decidiu chamar o primo de irmão, dizendo que eles tinham um problemão. Ele começou a falar que não rolava ter dois encrenqueiros na família e que ele ia assumir essa responsabilidade. Então o primo deveria abrir caminho, deixando o outro congelado de medo, sem reação. O Karen soltou uma aura aterrorizante e sugeriu ao primo, Léo, que eles tivessem uma pequena briga, só pra ver como ia dar. Todo mundo ficou sabendo que Karen já tinha despertado sua mana, o que o terceiro comandante dos cavaleiros confirmou. O segundo tio, Rafael Listen, comentou que Karen tinha escondido o despertar da mana da casa principal e ficou se perguntando quais eram as verdadeiras intenções do irmão dele, chamando o Bali de fracassado. O Bali, com a cara de espanto, confirmou que também não sabia de nada. Chiles, que não perde tempo, deu um tapa nas costas do irmão Rafael, dizendo que não era tão esquisito que o fracassado não soubesse, já que ele mesmo nunca despertou mana. Ele ainda chamou toda a situação de patética. Aí então, como se tivesse saído de um filme de terror, um servo invadiu a sala no maior pânico e logo ele começou a gritar pelo jovem mestre, o famoso Rafael. O Halu, que é o Listen, começou a resmungar que rolou um mal entendido sério por ali. Mano, o Rafael percebeu que a cagada era com seu filho e se levantou todo brabo. Enquanto isso, na sala de recepção, Léo estava no chão, parecendo um zumbi derrotado. Quando o Rafael chegou e se deparou com essa cena, ele agarrou o Karen com toda a raiva do mundo, chamando-a de filhote mal educado e perguntando que merda ele estava pensando. Logo na sequência, Bali e Tyles chegaram na cena e o Karen todo tranquilo falou que o Léo tinha sido um verdadeiro idiota com seu pai. Então o Karen se virou para seu tio e fez a pergunta matadora, se ele teria ficado quieto se estivesse no lugar dele. E o Rafael disparou, afirmando que o Karen estava falando só merda. Ele agarrou o Karen de novo e se virou para Bali, mandando ele calar a boca e jogando na cara que toda essa confusão foi culpa da sua criação falha. Mas aí o mordomo-chefe, que já estava de saco cheio, interveio pedindo para geral parar com essa palhaçada, alegando que o mestre da casa, Hello, ia resolver tudo. O Rafael foi obrigado a soltar o Karen, e não foi fácil, viu? O Bali correu até seu filho para ver como ele estava e o Karen garantiu que ele estava bonzinho. Depois disso, o mordomo-chefe convocou todo mundo para ir ver o mestre da casa. Enquanto eles caminhavam pelo corredor, o Karen pensou que fazia séculos que ele não via o Hallow. Ao entrarem no escritório, Hallow, que estava lá de boa atrás da mesa, simplesmente lançou a pergunta direta pro Karen. Por que ele causou um rombo tão grande logo que chegou? O Bali até tentou defender seu filho, mas Hallow cortou ele na hora, falando que não tinha perguntando nada pra ele e queria ouvir a verdade do próprio garoto. Hallow olhou pro Karen e disse que sabia que ele não era idiota o suficiente pra fazer merda sem pensar nas consequências e pediu pra ele explicar direitinho o que rolou. Ainda em choque, o Karen ficou pensando que Hallow estava sendo muito cavalheiro em ouvi-lo antes de dar uma surra. Então, nosso garoto repetiu sua resposta, falando que foi o Léo que insultou seu pai. Aí o Rafael explodiu de novo, chamando o Karen de mentiroso e exigindo que ele falasse a verdade. Com uma paciência nível 0, Hallow bateu o punho na mesa e gritou com o Rafael, perguntando como ele tinha coragem de levantar a voz na presença dele. O Rafael, bem na intimidade, pediu desculpas ao pai, Hallow, que decidiu então convocar o Léo para confirmar o que rolou, ordenando a Heinrich que o trouxesse assim que terminasse o tratamento. Mas antes de tudo isso, Hallow focou o olhar no Karen, dizendo que o assunto do insulto não era tudo que ele queria perguntar. O Karen já previu a pergunta do avô e falou todo feliz que, se ele quisesse saber sobre a mana, ele a despertou há 3 anos, deixando todo mundo chocado. Hallow, com cara de quem acabou de levar um soco na cara, perguntou por que ele escondeu isso até do pai, questionando esse garoto que despertou mana sem ninguém saber. Karen mandou ver que ele não percebeu que era mana até ler um livro mais tarde, e quando o avô pressionou para saber o que rolou depois, Karen sorriu de um jeito inocente e falou que só queria manter o segredo. Ele então acrescentou que segredos são divertidos e muito mais legais porque os cavaleiros da sua região não fazem ideia do que tá acontecendo. Hallow então pergunta se era isso mesmo, e o Karen confirmou
feliz. Nesse exato momento, Léo chegou, todo enfaixado, e Harlow não perdeu tempo em perguntar se ele realmente tinha insultado seu tio. Aí o Karen começou um show de teatro, fazendo uma atuação dramática, falando com uma tristeza forçada sobre o insulto de Léo ao pai, chamando-o de um cara vulgar que só se liga em dinheiro. O Karen, sem dó, continuou atacando, descrevendo seu próprio pai como um incompetente, perguntando quanta dor sentiria se o pai morresse sem ver a luz do dia. Ele então encerra a encenação admitindo que, apesar de tudo isso, ele não deveria ter batido no Léo e que ele fez uma grande besteira. O Léo, horrorizado com essa apresentação, ficou negando com todas as forças que tinha. Nesse clima, o Karen fez um show de força e liberou uma explosão de energia só pra intimidar o primo. E Harlow, na maior calma, virou pra Léo e perguntou se o que o Karen disse era verdade. E Léo, com medo na cara, acabou admitindo que sim. Depois de ouvir essa confissão, Harlow decidiu que, como a cerimônia do despertar era no dia seguinte, ele ia adiar a punição dos dois até depois da cerimônia e ordenou que fossem descansar. Mais tarde naquela noite, Harlow chamou seu servo Heinrich e perguntou o que ele achava do filho do Bali. Heinrich, com a diplomacia no nível 1000, respondeu que achava que o garoto tinha vários aspectos que poderiam interessar ao mestre da casa. E o Harlow concordou, descrevendo o Karen como um garoto interessante, não só porque acordou mana por conta própria e ainda segurou essa bomba por 3 anos, mas também porque ele criticou com jeitinho o nível dos cavaleiros do território do pai, o que Harlow viu como um sinal de que ele mesmo deixou o Bali de lado. Heinrich achou que Harlow estava viajando na maionese, mas Harlow insistiu que esse neto era diferentão. Harlow falou que eles iam descobrir a verdadeira natureza do Karen, e se ele tinha algo especial na cerimônia do dia seguinte, com a curiosidade a mil sobre se ele ia conseguir sobreviver à cerimônia e o que poderia ganhar com isso. Mais tarde naquela noite, a família toda se reuniu no quintal, se preparando para a cerimônia, e o Karen percebeu os anciãos da família Listen em suas vestes, e sentiu aquele poder imenso, mesmo eles já aposentados. Nosso herói deu uma olhada e percebeu que todos os membros da família estavam presentes, incluindo o Tyles e sua filha Leone, além do Rafael e seu filho, Léo, e sacou que essa cerimônia era muito mais importante do que ele imaginava. No meio da galera tinha uma plataforma de pedra com uma grande pedra preta em cima, que Karen imediatamente reconheceu como a famosa Pedra do Juramento. Aí o Harlow chegou junto e anunciou que estava começando o ritual de abertura dos olhos, dizendo que quando Karen passasse pela fenda aberta pela Pedra do Juramento, ele entraria em um mundo que a pedra mostraria para ele. Ele explicou que esse mundo seria diferente para cada pessoa e que o ritual só acabaria quando Karen destruísse aquele mundo com a arma de visão clara que ele ia conseguir por lá. Depois que Karen confirmou que estava na boa, Harlow ativou a Pedra do Juramento com um colar e uma onda de energia azul disparou, abrindo uma fenda brilhante no ar. Enquanto isso, o Bali segurou o ombro do filho dele todo ansioso, perguntando se ele estava com medo e se realmente ficaria bem. Karen garantiu pro pai que ele ficaria numa boa e prometeu que ia voltar. Ele ficou pensando na missão que tinha pela frente, destruir o mundo com uma arma que ele ia ganhar, e se convenceu de que isso era moleza, porque quebrar coisas sempre foi sua especialidade. Lá do fundo, Harlow desejou com toda a força que seu neto conseguisse superar seu medo. Assim que Karen passou pela fenda, ele se viu em um lugar que parecia muito familiar, porém horripilante. O Palácio Imperial, pegando fogo e com os corpos de seus companheiros mortos em volta. O bicho ficou revoltado e se perguntou por que a pedra estava mostrando essas memórias dolorosas, como se quisesse que ele se sentisse culpado pela morte dos companheiros. Daí ele ouviu uma voz misteriosa chamando seu mundo de trágico e desolado, mencionando que ele era a criança do Lobo Azul. A voz disse que era hora do pacto e que ele cumpriria o que prometeu com seu ancestral. Karen, todo curioso e desconfiado, perguntou se a voz era de um demônio, mas a voz negou, dizendo que demônios não ousariam tocar no sangue que corre nas veias dele. A voz desafiou o protagonista a superar seu medo e a subir ao trono, onde o que ele desejava o aguardava. Quando Karen chegou no trono que o imperador queria proteger a todo custo, ele subiu as escadas com a sensação de estar andando sobre os cadáveres, percebendo que nunca imaginou que essa era a causa das mortes. E lá estava sua antiga arma. A voz então o saudou como representante do clã do Lobo Azul, dizendo que aquela era sua arma. Karen reconheceu a espada demoníaca, Ruína, que lhe fora dada pelo imperador. A voz pediu que ele imbuísse a espada com mana, mas Karen reclamou que a espada devora a alma de quem a usa. A voz tentou acalmar o humano, dizendo que a vontade demoníaca que antes estava na espada tinha sido exterminada pelo seu avô e que o que ele via era só uma forma distorcida da maldição e que ele era o único capaz de despertá-la. Karen hesitou, se perguntando se era seguro tocar na espada, com medo de se transformar de novo na pessoa que fazia aquilo que o imperador mandava e tirava vidas. Nesse instante, a voz do Harlow ecoou em sua mente, incentivando-o a enfrentar seu medo. Então, Karen finalmente sacou que a bondade inusitada de Harlow realmente
queria dizer. O ritual de abertura dos olhos não era só para pegar uma arma, mas para ajudar o herdeiro a superar seu maior medo. Com esse pensamento em mente, Karen estendeu a mão confiantemente em direção à sua espada. Assim que grabou a espada, uma força de energia azul que ele reconheceu como a mana da visão clara inundou ele e a forma da espada começou a mudar. A voz misteriosa disse que não sabia por que a espada apareceu em sua forma anterior, Ruína, mas explicou que essa espada originalmente pertencera a seu ancestral, Rael. A voz comentou que a razão pela qual essa espada não foi registrada na história, diferente da outra espada, Gram, que Hello pegou, era que seu poder tinha uma natureza completamente diferente da família. O garoto sentiu uma dor intensa enquanto a mana na espada se gravava em seu corpo, mas a voz mandou ele aguentar. Sentindo a mana ferver em seu corpo, ele perguntou à voz qual era o verdadeiro nome da espada. A voz revelou que aquilo se chamava Guilhotina, a lâmina que decapitou um monte de demônios e devorou seus poderes, a ponto de os próprios demônios esquecerem dela só de medo. Karen ficou pensando sobre o novo nome da sua arma. A voz comentou que uma espada que se parecia com a escuridão do mar profundo se encaixava direitinho no destino de Karen. Karen, na dúvida, perguntou quem era a voz, achando que poderia ser o dragão azul, o guardião da sua casa. Mas a voz disse que ele ainda não tinha poder suficiente para suportar seu verdadeiro nome, e o convidou a conhecer lá no Mar do Norte um dia, quando ele estivesse forte o suficiente para governar os mares. Aí o maluco perguntou como sair daquele mundo, Ozzy, e a voz soltou que ele já sabia a resposta. Karen finalmente sacou que precisava destruir o mundo, tal como lhe foi dito no começo do ritual. Com toda a animação, ele exclamou que sempre quis testar isso. Então, ele balançou a espada para tudo quanto é lado, destruindo o mundo ilusório que estava ao seu redor. No mundo real, Halo estava lá consolando o pai do menino, o Bali, que ficou todo preocupado, admitindo que é complicado para um pai ver o filho pegando esse caminho que ele não conseguiu, mas ressaltou que esses são os momentos que provam a sua determinação. De repente, a pedra do juramento começou a rachar como se não houvesse amanhã, e o Léo gritou, alertando o avô que a pedra estava quebrando. Em um momento de total choque, a pedra se despedaçou toda. Karen apareceu num flash de luz onde antes estava a pedra quebrada, segurando sua nova espada com um sorrisão no rosto. Ele olhou ao redor todo sorridente e perguntou o que tinha rolado com a pedra do juramento, notando que ela tinha se estilhaçado. O Bali chegou chegando, meio bravo, exigindo saber o que o garoto fez. Karen, todo contente, segurou a espada pra cima, anunciando que era a espada de execução guilhotina do nosso ancestral Rael Listen. As palavras de Karen deixaram Hello e os anciãos completamente travados. Parecia que tinham levado um susto daquele, sabe? Essa lâmina lendária, a famosa guilhotina, tinha sido praticamente apagada da história da família, com suas antigas façanhas sendo passadas apenas na boca do povo, pro patriarca e os cabeções. Enquanto isso, a galera se perguntava a razão dessa espada aparecer agora, e o Hello, atormentado, refletia se o momento do pacto estava mesmo se aproximando. Foi aí que Hello virou para seu neto e perguntou se ele tinha medo da espada. O moleque, com a maior confiança do mundo, respondeu um sonoro não. Depois de processar a treta toda, Hello começou a divagar sobre as antigas histórias da família. Lá atrás, os antepassados deles tinham feito um pacto com os dragões azuis para dar um fim nos demônios. E a prova dessa pira era a famosa Pedra do Juramento, que estava lá esperando um descendente que finalmente cumprisse a promessa. Hello olhou bem firme para Karen, seriamente pensando se ele era o sortudo que ia honrar esse rolê todo. Então Halo bolou e levantou a mão, fazendo a declaração poderosa. Karen, filho de Bali Listen, era oficialmente o escolhido da espada de execução guilhotina, um legítimo membro do castelo Cheonghae e um herdeiro qualificado para herdar todos os direitos de iniciação. Essas palavras fizeram o Rafael pirar. O cara estava todo irritado, questionando como é que podiam dar privilégios a um pirralho. Enquanto isso, Bali estava correndo para ver como seu filho estava, mas Karen logo deu aquele papo reto, dizendo que estava de boa. Por outro lado, o Chiles, que era o tio mais velho, estava lá completamente perdido em seus pensamentos, admitindo que nunca tinha ouvido falar dessa espada e que a aura dela deixou ele com a pulguinha atrás da orelha. Na mente dele, Chiles se dirigiu ao irmão, Bali, falando que não iria deixar que a sucessão ficasse afetada por uma nova variável como o filho dele, mesmo que o moleque estivesse agora trilhando um caminho único. Depois disso, Halo chamou a cerimônia de abertura dos olhos de encerrada e mandou todo mundo voltar para suas vidas. Enquanto a galera saía, o Rafael foi para cima do irmão mais velho, Tyles, com toda a raiva do mundo, perguntando se ele iria ficar de boa na lagoa. Chiles, na vibe zen, respondeu que logo eles iriam se sentar e conversar, mas a treta era o que tinha que rolar agora. Rafael ficou tipo, caramba, até mesmo o ganancioso do Chiles percebeu a pressão. Confuso e pistola, Rafael não parava de se perguntar por que o filho de Bali tinha sido escolhido entre toda essa galera. Eles deu um toque de sabedoria, falando que o mais importante agora era eles não brigarem entre si. Na hora da despedida, Bali, todo preocupado, perguntou pro filho se ele ia ficar de boa sozinho. Heineken, que tava ali no rolê, tranquilizou Bali, garantindo que o castelo
castelo Xiongei era o lugar mais seguro do universo. Bali concordou que o castelo era o Fortress contra ameaças, mas soltou aquele alerta sobre as ameaças internas. Ele ainda deu a entender que os irmãos dele não teriam coragem de fazer qualquer merda na frente do pai. Heinrich, seguindo a prosa, chega junto e solta que a Lady Sabina ia supervisionar os direitos de iniciação de Karen. E não é que tanto Karen quanto Bali ficaram aliviados com isso? Sabina Listen, a irmã caçula do Helio, era famosinha por suas habilidades, que não deviam nada às de seu irmão, conhecida como a Loba Branca. Cê tá ligado? Bali então deu aquele toque no filho, mandando ele ser respeitoso com a Loba Branca, e o moleque prometeu que ia ser na moral. Antes de darem tchau, Heinrich entregou a mensagem final do Halo, avisando que uma residência permanente seria montada para a família de Bali no castelo, e que eles poderiam aparecer quando quisessem. Bali, todo sentimental, agradeceu a Heinrich pela moral, dizendo que agora conseguia sair sozinho numa boa. Dando tchauzinho pro filho, pediu pra ele se cuidar e a ficar ligeiro caso precisasse de ajuda. Depois que o trem partiu, Heinrich levou Karen pro castelo, falando que a Lady Sabina estava esperando por ele. Antes de chegarem no salão, Heinrich deu um toque estratégico, contando que a Sabina odiava ser chamada de avó, então era melhor evitar essa parada. Karen agradeceu pela dica, mas ficou pensando que era um bagulho bem estranho. Finalmente, eles chegaram ao salão de treinamento espiritual na floresta Xionhai, um lugar que só a linhagem direta podia meter o pé. Henry disse que a Loba Branca estava lá dentro e que Lord Leo também estava, porque foi um pedido especial do pai do Rafael. Cara, Karen ficou todo animado com isso e entrou, enquanto o Heinrich pensava que a zoeira ia começar novamente. Antes mesmo de abrir a porta, ele já sentiu uma aurona de mana bombástica saindo do salão. Quando finalmente abriu a porta, ele fez aquele anúncio maroto, se apresentando pra Loba Branca, e uma voz lá dentro mandou ele entrar sem enrolação. E não é que o moleque ficou surpreso com a aparência jovial da Lady Sabina? Ela deu um salve e perguntou se ele estava chocado por não vê-la como imaginou. O Sabina ainda mandou a real, falando que o tempo voava, e que o filhote do Bali já estava grandão já. Karen, com seu radar afiado, logo sacou que a juventude eterna de Sabina vinha do poder de reconstruir o corpo com mana, um truque só pra mestres de 8 estrelas. Sabina logo mandou o moleque se sentar de pernas cruzadas do lado do Léo. Karen, obediente, sussurrou pro primo nervoso que eles iam se ver com muita frequência agora, e que ele tava mega ansioso. Sabina comentou que conhecia o título dela, e aí Karen explicou que tinha lido sobre isso nos livros de história porque curtia. Sabina sorriu e disse que, como seu irmão Halo disse, ele realmente era um garoto interessante. Quando o moleque perguntou o que o avô tinha falado, ela trouxe a mensagem: ele vai ser um garoto que você vai adorar, e completou que agora entendia o porquê, só de olhar pra ele. Sabina recordou de uma conversa com Halo, onde ele descreveu Karen como uma criança que tinha que navegar um vasto mar, e pediu pra ela ser sua luz pra guiar ele, pra que ele pudesse governar aquele oceano. Ela viu no moleque um potencial gigantesco, como um oceano aberto e selvagem, e mesmo que ele ainda estivesse cru, um dia ele poderia dominar uma geração. Sabina achou conhecer esse garotinho interessante um verdadeiro rolê divertido. Sabina deu início à sua lição, dizendo pro pessoal que sentar de pernas cruzadas era tipo a base do cultivo de mana, e que uma vez que eles conseguissem passar nesse estágio inicial, iam conseguir cultivar mana sem ficar na posição, igual ela faz, tá ligado? Logo, ela soltou uma onda de mana cristalina, vindo direto do mar, que deixou a molecada de boca aberta. Sabina então revelou qual era a do método do Senhor do Mar, que se baseia na ideia de criar um oceano de mana dentro do corpo, e claro, no controle disso tudo. Ela explicou que o poder de um indivíduo aumenta com a quantidade de oceanos que ele controla. Se você controlar 8 oceanos, é nível de 8 estrelas, meu irmão. E dominar esses 8 oceanos como se fossem um marzão gigante. Ah, parceiro, aí a coisa se transforma no reino de 9 estrelas. Sabina comentou que só 3 pessoas em todo o continente tinham chegado nesse patamar e apenas uma dentro do Império. Aí a Karen sacou na hora que esse famoso era seu avô, o Halo. Sabina disse que o único especialista de 9 estrelas no continente era nada mais nada menos que seu irmão, Halo Listen. Essa parada acendeu uma chama de determinação na Karen, que fez um juramento. Ele ia, nessa vida, alcançar seu avô, custe o que custar. Sabina sacou na hora esse desejo insano do garoto e achou tudo muito divertido, acreditando que ele precisava de um treinamento difícil. Aí foi a hora de começar o treinamento de mana, e Sabina mandou os garotos despejarem mana nos canais que tinham sido abertos na cerimônia de despertar, lembrando que o poder da mana não deve ser controlado, mas aceito, tá ligado? Sabina observou as ondas de mana dos meninos e notou que as de Karen ainda estavam meio ásperas, então fez questão de guiar Lou para trabalhar a partir do coração primeiro. Ela ficou completamente impressionada com a habilidade de Karen, pensando em como esse moleque estava mostrando esse poder logo após a cerimônia do despertar. Ela comparou ele com o Léo, que ainda estava começando a dar os primeiros passos para atingir o nível de 2 estrelas, mesmo tendo recebido o método do Senhor
do mar 2 anos atrás. Em compensação, Karen, sem nenhuma instrução, estava esculpindo seus próprios caminhos de mana com uma naturalidade impressionante. Só que, do nada, Karen começou a sentir uma pressão danada, como se seu corpo estivesse sendo despedaçado, e parou de cultivar na hora. Sabina, num primeiro momento, achou que o garoto tinha ficado exausto, mas logo percebeu que ele tinha ajustado o ritmo de forma primorosa. Nesse momento, o Léo desmaiou de tanto forçar a mana, e Sabina correu desesperada para ele, mandando uma bronca por ter se matado. E Sabina, admitindo para si mesma, percebeu que realmente tinha se distraído observando todo o talento de Karen. Ela sacou que o rolê dos adultos era evitar que as crianças se machucassem por causa da imprudência. Karen olhou para Léo com uma cara de desapontamento, chamando ele de vergonhoso. Sabina comparou Léo com Karen, que tinha avaliado muito bem seus limites e parado antes de se quebrar. Ela ficou impressionada com o autocontrole do moleque, mesmo com toda a sede de poder, e já começou a se perguntar se ele realmente precisava de um farol para guiá-lo. Sabina se virou para Karen e prometeu que ia garantir segurança para ele nos próximos 3 anos, pedindo para ele se focar em aprimorar seu poder nesse tempo para se proteger. E claro que Karen concordou com um entusiasmo descomunal. Mais tarde, no campo de treinamento de duelos, Léo foi lá e cutucou Karen, perguntando se ele realmente ia usar a espada guilhotina até no treino. Karen mandou na lata que não tinha problema nenhum com isso, explicando que seu avô tinha lhe dado uma bainha especial para manter a aura da espada sob controle. Nesse momento, um novo instrutor chegando e se apresentou, que seria o responsável por treinar a molecada na esgrima, o comandante dos Cavaleiros do Lobo do Mar, Zeras Winterguard. Karen, na sua, cumprimentou-se Zeras educadamente, sacando que ele era um especialista de 8 estrelas. Zeras avisou a molecada que não ia chamar eles de jovem mestre, até que eles ganhassem o reconhecimento dos Cavaleiros do Lobo do Mar. Karen mandou de volta que nem ligava pra nada disso e achava mais de boa, só que ele estava totalmente ligado que ganhar o respeito dos Lobos Azuis pela habilidade era tradição na família Listen. Zeras ficou boquiaberto com a reação pouco usual de Karen, percebendo que a maioria dos nobres ficaria ofendida numa boa. Ele pensou, será que finalmente tinha chegado um herdeiro sério e firme na família depois de tanto tempo? Mas na verdade, Karen estava pensando que no fim das contas, todo mundo ia acabar se curvando diante dele. Quando Zeras percebeu essa aura, mudei de ideia na hora, concluindo que quem tinha chego não era um herdeiro sério, mas sim, alguém ainda pior que Léo, um verdadeiro picareta. Enquanto isso, Sabina estava alertando o irmão Hello, mandando um papo reto sobre o impacto que Karen poderia ter na treta da sucessão, e o que isso rolava pro próprio filho dele. Hello, todo desconfiado, perguntou se sua irmã estava insinuando que o filho dele poderia ser ameaçado por seu sobrinho. Sabina explicou que se o talento extraordinário de Karen começasse a ser conhecido por todo o Império, isso claramente afetaria quem o sucederia e toda a roda da fortuna. Ela falava com seu irmão, Halo, expressando suas preocupações de que a família poderia rolar na ruína agora que a Pedra do Juramento tinha sido destruída, especialmente por causa dos demônios que estavam vindo em peso do além do Mar do Norte. Halo, achando tudo aquilo besteira, revelou uma profecia secreta que só o chefe da família conhecia, e quem quebrar a pedra vai estabelecer uma nova, assim como seu ancestral fez antigamente. Sabina ficou ligada que isso significava que a hora do pacto estava se aproximando. Aí quando ela perguntou quando ele ia contar isso pro Karen, Halo respondeu que isso ia rolar quando fosse a hora certa. No inverno, Bali estava lá lendo uma carta do seu filho, Karen. Karen mandou um salve para tranquilizar o pai sobre como ele estava de boa e contou seu progresso no treino, dizendo que tinha dominado a quarta forma de 2 estilos diferentes de esgrima. Ele também mencionou que estava tentando se dar bem com a família, igual o pai tinha pedido, e que cuidava especialmente do Léo. No final da carta, ele brincou pedindo grana porque sua mesada tinha acabado, o que fez o Bali rir com muito carinho. E numa conversa com Heinrich, Bali relembrou seu nervosismo quando deixou Karen no castelo pela primeira vez, 3 anos atrás. Heinrich, muito mais tranquilo, mandou que Bali relaxasse, dizendo que o moleque tinha se adaptado como um verdadeiro camaleão e que, hoje, o castelo nem era mais silêncio total por causa dele. Apesar das tentativas de Bali em dizer ao filho que não chamasse atenção, Heinrich, todo sábio do jeito dele, mandou a real. Uma joia brilha mesmo que fique escondida, saca? Mas ele também deixou claro que a situação poderia mudar rapidinho, já que logo ia ficar impossível segurar a onda das notícias sobre Caron, e como um verdadeiro lobo azul, ele teria que encarar as responsabilidades que vêm junto. O que deixava Bali mais bolado era como os irmãos dele iam reagir à influência cada vez maior do Caron. Heinrich não perdeu a chance de dar mais um conselho ao pai, lembrando que Lady Sabrina era fã de Caron. Bali até suspirou aliviado com isso. Ele compartilhou com Heinrich que a grana que ele mandava valia a pena, e Heinrich ficou feliz ao ver o menino mais leve e menos preocupado. Só que Bali estava com a pulga atrás da orelha, achando que a tia dele ia vazar do castelo em breve. Heinrich, sempre o calmante das galeras, o tranquilizou de novo, dizendo que Caron já tinha feito uma amizade maneira com os Cavaleiros do Lobo do Mar, ao ponto de eles chamarem de o pequeno cão raivoso do Mar Azul. No campo de treinamento, Caron chegou com
tudo, treinando feito uma máquina, mandando ver no enorme cavaleiro Hans. Com todo o seu jeito, deu uma sova nele, dizendo que a arte da espada do lobo do mar não servia pra nada se você fosse um frouxo, e que é pra lutar com força, mesmo que seus ossos estejam quebrados. Hans não teve como não se render, concordando que a única coisa que ele sentia era a força que Caron tinha. Nem acreditou quando ele chamou os músculos dele de músculos de balão, e Hans, todo derrotado, admitiu que sem mana ele não era nada perto dela, pensando no quanto o moleque evoluiu em um ano. Aí Hans logo soltou que provavelmente ia ser escalado pra uma missão logo. Ele revelou que Sir Zeras era quem decidia quando isso ia rolar, porque Hello tava na capital, e ele, com aquele jeito de quem sabe tudo, especulou que ia ser enviado para a região da Cúpula Celestial, no oeste do Ducado, onde as aparições de demônios só tinham a aumentar. Enquanto isso, por perto, Léo tava lá, todo ansioso, se perguntando como não queria a mesma missão que Caron, mas ao mesmo tempo queria deixar os pais orgulhosos. De volta ao presente, Bali contou para Heinrich que seu chamado não tinha só a ver com a carta Caron. Bali entregou uma pequena bolsa e disse que os inspetores do portão do território dele acharam aquilo na carroça de um comerciante que vinha da Baronia de Belos. Ele confirmou que era um bagulho chamado cocaína e pediu que Heinrich investigasse o que estava rolando na Baronia de Belos, começando pelo Castelo do Mar Azul. Na estação de trem, alguém apareceu perguntando se este era o Castelo do Mar Azul. Naquela noite, Caron estava dando uma de ladrão, passando pelos terrenos do castelo depois de ter entrado de penetra e ter roubado uma garrafa de licor da coleção de Zeras. Ele comentou para si mesmo que mexer na coleção de Zeras era sempre uma adrenalina. Enquanto aproveitava a bebida, ouviu alguém do lado de fora perguntando ao guarda sobre o Duque Listen, que tinha algo urgente para resolver. O guarda confirmou que o Duque não estava ali, que tinha ido para a capital e que o comandante dos Cavaleiros Zeras estava no comando. Caron não perdeu a chance e se meteu na conversa. Quando o guarda reconheceu Caron, o visitante se apresentou como o jovem barão Rohan Belos. Rohan, que já conhecia a fama de Caron pelo que ouviu nas rodinhas. Embora o ajudante de Rohan quisesse que ele falasse com o comandante dos cavaleiros, Caron, sempre full pistola, disse que só ele ouviria a história, porque era uma questão de cortesia ter um nobre diante de si que tinha um assunto urgente. E claro, mandou pro guarda entregar uma mensagem para Zeras. O jeito que Caron se comportou impressionou Rohan, mas ele ficou com o pé atrás ao ver um moleque segurando uma garrafa de licor. Ele então convidou Rohan a segui-lo. Dentro de uma sala privada, Caron resumiu a treta que agitou Rohan. Tinha um bando de bandidos nas montanhas orientais da baronia dele. Rohan confirmou e ainda lançou a bomba de que os caras estavam vendendo drogas e sequestrando a galera pra traficar lá. Ele contou meio cabisbaixo que a baronia dele era pobre e fraca militarmente, e que a tentativa do pai de enfrentar os bandidos tinha sido um fiasco que deixou o velho de cama. Caron, indignado, bateu a garrafa de licor em cima da mesa, gritando que quebrar esses vagabundos não era castigo suficiente. Mas aí ele fez uma pergunta que poderia bagunçar o raciocínio de qualquer um, se perguntando como um grupo de bandidos poderia ser forte o suficiente para enfrentar um exército. Rohan disparou que eles suspeitavam que eram desertores do exército do Reino do Sul, que tá numa briga pesada. Aí Caron, em modo pensador filosófico, concluiu que a situação só ficou assim porque depois que o Imperador Maligno foi pro espaço, o exército imperial se concentrou na Guerra do Sul, deixando o norte desprotegido. E claro que com isso, os desertores viraram bandidos. Rohan ficou de boa em concordar com essa lógica. Caron, numa atitude de camaradagem, ofereceu uma bebida a Rohan, dizendo que a Barônia de Belos ficava colada no feudo do pai dele e que queria ajudar também. Rohan ficou todo grato, mas não pôde deixar de pensar se era certo aceitar uma bebida de um garoto. Caron soltou na lata que a bebida era da coleção dos Sir Zeras e pediu que ele mantivesse o segredo. E Rohan, escandalizado, mal acreditou que ele se referia ao famoso comandante dos cavaleiros. Logo, quando as coisas começaram a esquentar, Zeras entrou na sala e disparou para Caron que ele não podia tocar no licor. Rohan, todo nervoso, derrubou a bebida, mas Zeras deu uma acalmada. Zeras olhou para Rohan e confirmou que tinha escutado sobre os problemas com os bandidos. E Rohan confirmou que essa era a razão pela qual ele tinha vindo buscar ajuda. Mas antes que Zeras chegasse a alguma resposta, Caron não deixou por menos e o interrompeu. Zeras se virou para ele, meio puto, e disse que cara não podia beber nessa idade. Pegou de volta a bebida, como quem diz para com isso, moleque. Depois disso, Zeras pediu desculpas pro jovem barão pela cena, mas logo tranquilizou o sujeito, explicando que o Castelo do Mar Azul não ficaria de braços cruzados enquanto o antigo parceiro sofria. Ele também mencionou que estavam planejando organizar e enviar tropas em breve. Aí Karen, no impulso, se ofereceu para ir nessa missão, mas Zeras cortou ele na hora, argumentando que o time deles era um bando de ninjas treinados e que podia ter lutadores habilidosos escondidos por aí. Rohan ficou tipo, caraca, surpreso com a seriedade do Caron em querer ajudar. Zeras insistiu, sabendo que a treta de verdade era bem diferente do que rola nos treinos. Karen rebateu dizendo que ser super protegido não era legal, mas Zeras se manteve firme, querendo mandar ele enfrentar um perigo claro no oeste do que deixar a parada sinistra.
Com um sorriso maroto, Karen perguntou o que aconteceria se ele fizesse uma proposta que ela não pudesse recusar. Corta para a estação de trem, onde Leo ficou em choque por ser forçado a ir na missão. Todo feliz, jogou o braço em volta dele, comemorando porque era a primeira missão deles juntos. Zeras, de canto, percebeu que tinha sido enrolado e que o Caron usou Lady Sabina como arma secreta nesse plano. Mas pensando aqui, Zeras achou que isso até poderia ser bom, porque uma guardiã confiável estaria com eles nessa. Zeras também sacou que seu acordo envolvendo o Lord Leo era um sinal de que ele estava satisfeito com o que tinha sido feito no treinamento. O Barão Rohan também chegou para dar tchau, preocupado pra caramba com a segurança dos netos do Duque, porque se algo acontecesse, a responsabilidade ia cair toda em cima da família. Zeras tentou acalmá-lo, garantindo que não precisava ficar nessa pilha, porque com a Sabina na jogada, nada de ruim aconteceria com os garotos. Mas aí, a Sabina cortou Zeras com uma bombástica declaração, dizendo que não ia intervir, a menos que os garotos estivessem em uma situação de vida ou morte. Essa parada deixou Rohan e Leo em pânico total. Zeras disse sobre a audácia da Sabina, e ela deu a entender que tinha suas razões para não ir para a linha de frente, algo que Zeras pareceu entender. Na estação, a Sabina reparou que Leo estava tremendo e falou que sabia do medo dele, mas queria que ele visse essa missão como uma chance de mostrar tudo o que ele aprendeu nesse tempo e ganhar respeito como um membro dos Lobos Azuis. Karen, sempre no sarcasmo, perguntou se Leo precisava sempre de alguém para dar um empurrãozinho. Leo mordendo o lábio de raiva, mas no fundo, as palavras de Karen acenderam algo nele, fazendo ele perceber que era a hora de se provar. O trem mágico finalmente partiu do castelo do Mar Azul em direção à Barônia de Belos. Enquanto o trem se afastava, Karen pensou que, caramba, não esperava que esse momento chegasse tão rápido. No trem, Sabina tentou explicar pro Barão Rohan o porquê de não poder ir pro campo de batalha. Ela revelou que sua presença no castelo do Mar Azul era um segredo e que se ela fosse descoberta, os bandidos dariam no pé sem deixar rastro. Mas Rohan continuava preocupado em mandar só 2 crianças na missão, reparando que o Caron parecia de boa, enquanto Leo era só ansiedade. Enquanto isso, Leo estava viajando aqui, lembrando da bronca que recebeu da mãe. Ela tinha perguntado como ele poderia se aproximar de Karen depois da humilhação que passou 3 anos atrás, que manchou o nome da família. Garantiu que Karen era rival e não amigo, mas quando Leo ficou calado, ela chamou ele de garoto fraco. Finalmente, Leo se mexeu e respondeu à mãe, explicando que na real, Karen não era rival dele. Ele arrebentou dizendo que a diferença de talento entre eles era absurda, já que Karen brilhou com 4 estrelas aos 13, enquanto ele só conseguiu 3 estrelas aos 15. Leo concluiu que Karen não era rival, mas sim a motivação que o fazia continuar na luta. A mãe dele encerrou com um tapa na tecla, dizendo que ele só via as árvores, mas não a floresta. No fundo, o quadro geral. De volta ao trem, Sabina conversou com Leo, que admitiu estar nervoso, afinal, era sua primeira missão. Sabina foi direta e mandou a real. Será que ele conseguia matar um homem? Leo hesitou, mas Sabina foi firme, dizendo que não precisava duvidar dele, porque ela sabia bem o quanto ele havia treinado. Ela ainda lembrou que foi ela quem o treinou. Sentindo um calafrio, Leo a chamou de mestre. O trem anunciou que chegaria em 20 minutos, então Sabina decidiu que durante a missão, eles iam se chamar de mestre e aluno. Ela anunciou que ia saltar do trem para investigar a situação sem ser notada. Rohan ficou em choque, protestando contra o perigo de uma loucura dessas, mas Sabina simplesmente o acalmou, dizendo que não seria culpa dele, porque os sobrinhos dela estariam de olho à distância. Karen até comentou da audácia dela, admirando a coragem da figura, e então Sabina pulou do trem, deixando Rohan e Leo em estado de choque, pensando nas excentricidades da família Listen. Quando finalmente chegaram na Barônia de Belos, deram de cara com o pai de Rohan, o Barão Belos, que estava lá todo ferrado e pediu desculpas por recebê-lo sentado por causa da saúde. Karen, super educado, pediu para ele não se preocupar e perguntou sobre os ferimentos. O Barão Belos, já de cama, agradeceu aos garotos pela preocupação, mencionando que tinha conhecido Karen e seu pai há 10 anos. Ele comentou sobre como o menino cresceu maravilhosamente e como isso deveria deixar o pai dele orgulhoso. E Karen, que já não curtia a formalidade, pediu pro Barão chamá-lo de apenas Jovem Mestre Karen, e o Barão aceitou na hora. O Barão, cara, manjou que o nosso menino Caron tinha sido escalado para sua primeira missão e pelo jeito atingiu o nível 4 estrelas nas artes marciais bem novo, um verdadeiro prodígio. Ele até se mostrou confiante na avaliação da casa principal sobre a garotada, mas bateu aquele medinho de colocar 2 peixinhos tão promissores em uma missão com tanta treta. Mas aí o Caron, com aquele jeito tranquilo dele, garantiu que entendia a apreensão do Barão. Só que para eles, falhar numa missão era um baita de um desgosto que mancharia a honra dos Lobos Azuis. O protagonista virou pro Leo, querendo aquela força moral, e apesar de meio relutante, Leo confirmou que sim, eles iam ser uns absolutos sucursais do sucesso. O Barão
meio que rindo, agradeceu pela confiança deles, tranquilizando a galera. O menino Caron percebeu que o barão estava precisando de um descanso e disparou que era hora de darem o fora. O barão, nesse clima, passou a responsabilidade para eles e disse que tinha um guia preparado para mostrar o caminho. E assim, os boys partiram, seguindo o guia, atravessando as montanhas cobertas de neve. O Caron tirou uma onda com Léo, perguntando se ele já estava cansado, mas Léo nem aí, estava mais desconfiado do guia. Ele apontou que não tinha certeza se o maluco não estava em conluio com os bandidos. O Caron, com aquele sarcasmo típico, parabenizou Léo por finalmente usar a cabeça e foi logo confirmando que, na real, as suspeitas dele estavam corretas. O guia era bem capaz de ser mais um dos bandidos. Léo ficou pasmo e quis saber como o cara sabia disso. Aí o Caron explicou que tinha ouvido a conversa do Barão Rohan na estação. Num flashback rolou o ajudante de Rohan perguntando como eles iam achar o esconderijo dos bandidos, e o Rohan, esperto, mandou que tinham que usar um traidor dentro da área. Quando Léo questionou por que o Caron não avisou antes, o Caron respondeu que o bicho estava muito tenso aquele dia. Ele analisou a jogada e mostrou que, na real, Rohan era bem astuto ao usar um traidor contra eles, explicando pro Léo que o plano deles era basicamente ser a isca, já que o rapto dos jovens nobres rendia uma grana alta. O fato deles ainda não terem pegado o traidor era sinal que a treta já tinha chegado em um nível que não dava mais pra voltar. O guia, Sven, levou os dois pra uma emboscada armada pelo líder dos bandidos, que pagou ele com uma grana extra só pelo fato de serem jovens nobres. Um bandido percebeu que os dois não estavam exatamente com cara de obedientes, e nesse clima, Caron já ficou pronto pra briga, soltando que não ia perdoar esses miseráveis por tão bem terem espalhado drogas na terra do pai dele. Enquanto isso, na casa do barão, Rohan perguntou pro pai se ele tava na boa, e o pai, numa tranquilidade, disse que tava de boa. Rohan ofereceu um copo d'água e, preocupado, perguntou se os dois jovens estavam bem. O barão respondeu que o castelo do Mar Azul mandar os moleques sem informações já era prova o suficiente da confiança nas habilidades deles. Daí, o pai do barão ainda comentou que o Caron lembrava os dias de juventude do Duque Hallow, não só pela aparência, mas pela postura e confiança. O barão Belos também decidiu dar uma moral pro filho, dizendo que era certo depositar a expectativa nos garotos. Enquanto isso, nas montanhas, Caron tava numa batalha insana, desmembrando os bandidos como se fosse videogame. Leo tava lá, tipo um espectador chocado, pensando que o Caron virou um verdadeiro monstro. O vice-líder dos bandidos ficou sem chão e disse pro líder que eles não eram uns qualquer e que precisavam recuar para chamar reforço, mas isso deixou o líder enfurecido. Ele não ia se deixar perder por um garotinho e foi pra cima do Caron com uma energia vermelha dominando ele. E claro, foi diretamente recebido pelo Caron, que o criticou dizendo que aquele grito de guerra dele era um saco, e então cortou o cara ao meio com um único golpe. Léo ficou sem palavras, enquanto o Caron, assim de boa, comentou que acidentalmente tinha usado uma técnica poderosa e ainda teve a audácia de reclamar que o líder manchou suas roupas. Um dos bandidos que sobrou, o Orra, ficou em choque com o poder de Caron e com a aura da espada dele, que quase derrubou o moleque, e decidiu se render na hora. Com um sorriso malvado, o Caron perguntou se o Orra tinha uma corda e mandou ele trazer. Pro espanto do Léo, Caron fez o Orra amarrar ele e o Léo, e ainda deu as espadas pros dois. Léo ficou se perguntando o que estava rolando, e Caron explicou que para eles serem uma isca eficiente e descobrir a base dos bandidos, a captura deles precisava ser convincente, já que não fazia sentido dois nobres serem capturados por um único cara desarmado. No caminho, Caron começou a fazer perguntas pro prisioneiro, o Orra. O Orra, todo cagado de medo, confessou que eram deserção do reino de Caios, numa quebrada de guerra no sul. Aí o Caron perguntou quantos deles estavam na fortaleza. O Oria mandou que tinham 130 no total, incluindo 2 magos e os cavaleiros de guarda. Ora, naquele momento, percebeu que tinha cometido um baita erro, sacando que os caras que ele capturou não eram nobres qualquer, mas os herdeiros da poderosa família Listen. Oqueron achou a história do Orra, sobre como o líder prometeu grana fácil completamente furada. Ele estava se perguntando por que magos de elite iam se juntar a um mero capitão de infantaria e por que escolher o pobrezinho da Barônia de Belos para dar golpe. Então, o Caron concluiu que a história não colava e decidiu que era hora de ver a verdade bem na cara. Quando chegaram no esconderijo dos bandidos, foram recebidos com cara de espanto pelos outros guardas, que não entendiam por que o Orha tinha trazido reféns. Na portaria do esconderijo, os guardas questionaram o Orha sobre o porquê dele ter voltado sozinho e armado. Ora, como quem não quer nada, afirmou que pegou as armas dos jovens mestres e que os outros tinham saído para bater nos fugitivos. Os guardas começaram a zoar o cara, mas acabaram abrindo o portão mesmo assim. Ao entrar, Caron ficou pensando que aqueles desertores estavam totalmente de boa, mas algo sinistro apertava seu coração, tipo um poder estranho, e sua espada, a guilhotina, começou a ficar nervosa também. Logo, ele sacou que a fonte do seu mal-estar era nada menos que umas carcaças de pássaros penduradas como se fossem troféus e um círculo mágico preto no chão, tudo bem macabro. Perdeu tempo e mandou Orra desamarrá-lo e passar a espada para ele, como quem não quer nada. Aí ele virou para o Léo, que parecia mais perdido que cego em tiroteio, e pediu para ele sacar a espada Sylphid, avisando que ia precisar
precisar dela em breve. Mas naquela hora, o círculo mágico ativou e esqueletos armados começaram a brotar do chão, fazendo Ora entrar em pânico descontrolado. De repente, o líder dos bandidos apareceu, todo metido, e soltou uma piadinha recebendo os reféns no seu reduto na montanha. Caron olhou bem ao redor para achar o Mago Negro, mas não conseguiu ver nem sombra dele, deduzindo que ele deve estar escondido por ali. Então, em um movimento rápido, ele agarrou Orra como refém, colocando a espada no pescoço do cara e ameaçando cortar se os bandidos tentassem atacá-lo. Léo ficou em choque com isso, achando que era uma verdadeira ofensa à honra da nobreza. O líder dos bandidos deu risada da situação e perguntou se os nobres não valorizavam a honra mais do que tudo. Caron meteu e eu com isso na cara do bandido, indagando por que ele não poderia fazer isso. O líder, achando Caron engraçado, respondeu que o refém era inútil e que Orre era completamente dispensável, dando a ele o aval para fazer o que quisesse. Com um sorriso debochado, o líder deu um empurrão em Orra na direção de Caron. Léo, percebendo que a situação estava complicada, perguntou para Caron qual era o plano. Caron, todo cheio de confiança, respondeu que o plano era simples. Eles só precisavam eliminar aquele líder arrogante. Mas o líder notou a aura de mana azul de Caron e ficou com o pé atrás. Caron, naquela hora, avisou Léo que ele ia cuidar do líder e que o pobre do Léo teria que dar conta dos esqueletos. Antes que Léo conseguisse entender o que estava acontecendo, Caron já deu um passo à frente, focado no líder, e deixou Léo na mão, literalmente de cara com um exército de esqueletos que já estavam prontos para ação. Léo ficou em choque, cercado por soldados esqueléticos, e começou a se perguntar como ia dar conta de tudo isso só. Enquanto os esqueletos partiam para cima dele, Caron já tinha chegado no líder e desferiu um golpe brutal, gritando terceira forma da espada do lobo do mar. A energia da espada de Caron foi em direção ao líder, que ficou tipo, meu Deus. Assim que o golpe atingiu o líder, cortando a mão dele, o cara caiu no chão gritando que Caron era um pirralho maldito. Caron tirou um sarro, dizendo que se o cara fosse atacar, ele deveria ter feito isso antes, pô. O líder ficou questionando por que o castelo do Mar Azul estava se metendo nos negócios dele, e Caron explicou que essa baronia ficava colada nas terras do pai dele, e em seguida falou que não tinha intenção de matá-lo, mas ia levar ele pro castelo. Enquanto isso, Léo já estava se virando bem contra os esqueletos. De longe, Caron o observava e incentivava o moleque a continuar se virando, como a arte da espada do lobo do mar ensina pra eles. Caron então se virou pro líder ferido, que se chamava Michael Knox, e perguntou de novo o nome dele pra ter certeza. Depois que o cara confirmou, Caron o espetou com toda a dureza na perna, forçando ele a se render. Com um sorriso gelado, ele mandou que o líder comandasse seus homens a largar as armas, e o cara fez isso em agonia. O Michael Derrota lamentou sua queda para 2 pirralhos, mas deu um aviso. Quando eles chegassem, nem alguém da família Lystenne conseguiria lidar com a situação. Caron logo adivinhou que o líder estava confiando nos magos negros da mesma forma. Então Caron tirou uma com a cara do líder, perguntando se ele realmente achava que a família Lystenne iria mandar só 2 crianças para essa parada. Ele ainda apontou que o círculo mágico tinha sumido e que era normal eles terem um guardião. E bem nesse momento, uma explosão de respeito rolou à distância. Passado, Caron comentou sobre como eles perderam tempo com o líder e acabaram deixando o Mago Negro escapar, criando um clima tenso. De repente, Sabina apareceu, segurando a cabeça decepada do Mago Negro, e Léo ficou tipo, caraca, que nojo. Enquanto Sabina declarava que a missão foi um fiasco porque deixaram escapar a pista mais importante, o Mago Vivo, Caron, todo atrevido, perguntou pra tia se ela estava pelo menos impressionada com os métodos dele. Sabina, cheia de raiva, começou a espancar o líder caído até ele desmaiar. Então deu uma bronca no Caron por ter se jogado na frente sem pensar. Ela ainda comparou ele com o irmão mais velho, Halo, mas também deu um crédito por ser audacioso, mas é claro que ela ia descontar pontos por usar reféns. Quando ela perguntou o porquê, Caron explicou que ele queria explorar a fraqueza deles, já que eles nunca imaginariam que um nobre faria uma jogada dessas. Sabina achou essa ideia engraçada e deu risada, chamando-o de um garoto louco como nunca tinha visto. Enquanto isso, o líder capturado pensava consigo mesmo, que bando de bastardos malucos. Aí então, Sabina chegou com uma novidade. Eles estavam a caminho de retornar ao castelo do Barão Belos, porque, adivinha só, muita coisa ainda precisava ser esclarecida. Enquanto eles saíam daquela treta de batalha, as famílias dos aldeões que tinham sido capturados foram libertadas de suas jaulas, e foi uma cena de emoção pura, com reuniões de chorar pelas beiradas. Logo, nosso garoto Caron, com seu olhar atento, percebeu o bandido Ora parado ali, com uma cara de culpado que, só vendo ele, um tanto sarcástico, soltou que Ciora estava sentindo um peso na consciência. E daí, Caron mandou a real pra ele. Era muito cedo pra se sentir assim, porque do jeito que as coisas iam, ele poderia acabar trancado na masmorra do barão, igual a galera presa. Ora então, deu sua justificativa, dizendo que ia ser levado ao castelo do Mar Azul com seu capitão, ao invés de fazer companhia pros camaradas na cadeia. Léo, sempre com o pé atrás, perguntou se era seguro deixar Ora solto por ali. Caron justifica que eles precisavam dele pra ajudar a carregar o capitão ferido, mas não esqueceu de alertar Léo, não baixa a guarda, parça. Nesse instante, um dos aldeões resgatados chegou junto
junto deles e se pôs a salvar o couro do Orra, perguntando se ele ia receber castigo também. O aldeão começou a elogiar Orra, mencionando que ele tinha ajudado os prisioneiros, trazendo remédios para quem estava doente e até dando comida para quem passava fome, pedindo para que mostrassem um pouco de misericórdia. Bina virou-se para Caron para ouvir o que ele achava disso tudo. Olhando para a cara do Orra, que estava mais chocado do que quem levou um tapa do nada, Caron decidiu que tinham que considerar dar uma segunda chance para ele, porque afinal foi ele que guiou eles até o esconderijo. Orra ficou cheio de gratidão e prometeu lealdade a Caron até a morte. Mas aí Léo entrou na cena, chamando a atenção de Caron para algo que ele achava importante. Léo levou Caron até um barril estranho que, pasmem, tinha uma pedra mágica brilhante de dar inveja. Enquanto isso, os aldeões estavam na vibe de comemorar, aloprando os bandidos que tinham sido pegos, enquanto Léo achava que o jovem mestre ia preparar um festão quando voltassem. Só que Caron tava lá, no seu mundo, cheio de pensamentos. Ele finalmente sacou o motivo do grande bando de bandidos nessa área remota, bicho. E não é que tinha uma mina de pedra mágica escondida ali, que até a própria família do barão nem sonhava que existia? Léo, percebendo o olho maligno de Caron, perguntou qual era o plano do maluco agora. Momentos depois, Barão Rohan e seu pai chegaram triunfantes para cumprimentar os salvadores. Aí Rohan mandou que os prisioneiros fossem jogados na masmorra e pediu a Sabina que trouxesse o líder dos bandidos. Contudo, Sabina, com sua pose de guardiã, apontou para Caron e Léo como se dissesse: eles é que manjam mais disso tudo. Rohan então convidou a galera toda para um banquete modesto, mas o garoto Caron, na moral, mandou um não bem dado. Ele disse que precisava vazar pro castelo do Mar Azul na hora, sem perder tempo. Daí Rohan veio com aquele papo de que a baronia não tinha grana para pagar a missão e pediu aí para adiar o pagamento. Foi quando a expressão de nosso herói mudou e ele começou a insultar a baronia, chamando ela de uma área remota abandonada, entre outras áreas remotas, o que deixou Rohan indignado. E ele, na sequência, soltou que os bandidos estavam atrás de algo mais. E foi assim que Caron fez a revelação da pedra mágica, deixando Rohan totalmente boquiaberto, que nem sabia que tinha uma mina dessas nas terras dele. Com tudo na mão, Caron decidiu que tinha uma proposta para fazer. Ele apresentou que o castelo do Mar Azul e a baronia de Belos poderiam desenvolver a mina juntos, desde que o castelo botasse a grana inicial e cuidasse da segurança. Rohan ficou em choque interno, pensando se esse moleque realmente sabia o que estava falando, mas logo percebeu que ter uma família poderosa, como os Listens na mina da Barônia, seria uma baita jogada. Rohan pensou que Caron já tinha tudo bem calculado e até ficou admirado com a ousadia do garoto de lidar com negociações tão sérias. Caron, para completar, mandou que esse acordo também poderia fazer com que uma guarnição dos cavaleiros Listen ficasse de boa na baronia, resolvendo problemas de defesa e ainda alavancando a economia. Quando Rohan perguntou sobre quanto ele queria de participação, Caron, num golpe de mestre, só desconversou, falando que era muito cedo para uma criança discutir esses detalhes e que isso era papo pro Rohan com o pai dele. Rohan concordou em se reunir com o pai e logo voltaria a falar com eles. Mais tarde, nosso garoto Caron questionou a Lady Sabina sobre por que ela achava que as coisas iam ficar complicadas no esconderijo dos bandidos. Sabina explicou que a questão era o Mago Negro, e não era só qualquer mago, mas o famoso Tad Delarrada, um criminoso procurado e um mago de sexto círculo de respeito. Ela deu uma bronca nos meninos, falando que eles estavam preocupados com esses bandidos medíocres e esquecendo do verdadeiro alvo, que era o mago. E assim, ela disse que a missão era um fracasso, um julgamento que Caron encarou com respeito. Sabina então olhou para Léo, que parecia estar sendo deixado de lado, e de repente resolveu elogiá-lo, dizendo que ele tinha se saído melhor do que ela esperava, principalmente porque era a primeira vez que enfrentava mortos-vivos. Ela o incentivou a ter mais confiança. Já no castelo do Mar Azul, Hello estava de volta da capital. A comitiva o recebeu e informou que os Cavaleiros do Oeste também tinham retornado e que Caron, Léo e Sabina estavam voltando de sua missão. Mas, de repente, um mensageiro chegou com uma mensagem urgente vinda do Palácio Imperial. E aí, prepara que a treta tá apenas começando. Mano, o nosso herói Hollow abriu a carta e ficou em choque. O cérebro dele simplesmente deu uma travada. É que, na real, o Imperador não tinha falado nada desse tipo antes de ele ter saído da capital. Olha a merda. E pra completar, o rei convocou diretamente o neto dele, o Caron, pra dar um rolê na capital. Corta pra cena do trem, onde Orra, esse cara, estava levando seu capitão cativo, o Michael, como se fosse pacote de entrega. O Michael, na sua ousadia, tentou convencer o Orra a fugir junto, dizendo que a segurança do lugar era uma porcaria, mas o Orra, bem puto, deu uma porrada nele e disse que ele não era nada além de um inútil que só trouxe problemas. Logo após, eles chegaram de volta no castelo do Mar Azul e foram recebidos por toda a família. O Bali não perdeu a chance de alfinetar, falou que o caos em volta do Caron continuava do mesmo jeito, e o Caron ficou bravo, ameaçando o irmão. O Bali deu um abraço acolhedor no filho, enquanto a Sabina, que estava por perto, comentou que o Hollow devia ter chamado o Caron por causa das encrencas que ele arrumou na Barônia de Belos. Enquanto isso, o Bali estava todo orgulhoso do Léo, parabenizando pela conquista e jogando flores, dizendo que as notícias já tinham chegado antes dele. Mas aí o Caron, cansado
cansadão do rolê, avisou que ia subir pra dar um tempo. A conversa mudou de clima quando a Sabina, na moral, perguntou pro Bali se ele sabia de algo esquisito que tava rolando na política do Império. Então o Bali explicou que as outras potências Ken, exceto a família deles, estavam se juntando rapidinho em torno do Ducado Salmão e do Marquesado Dias. A Sabina falou que o pai dela, o Hello, ia se encontrar com várias famílias na capital, mas cancelou tudo porque as conversas com o Imperador não deram em nada. O Bali comentou que essas duas famílias foram as que ajudaram a derrubar o Imperador anterior, e agora estão controlando tudo como se fossem os reis do pedaço. A Sabina lamentou que o irmão Hello decidiu se afastar do poder por causa do futuro do Império, e agora tá pagando o pato. Os dois perceberam que a Era da Paz tá chegando ao fim, e que é hora da família começar a agir. A Sabina viu um lado positivo na treta, dizendo que o Caron fez poderia ser a jogada que precisavam para justificar a expansão da influência, mandando tropas para outros lugares. Ela falou que o Caron é um garoto interessante, porque fez algo que beneficia a família na hora certa. O Bali disse que ela estava forçando elogios demais, mas ela respondeu que não era exatamente um elogio. Depois, o Ser Zeras chegou e parabenizou eles por ter colocado os bandidos fugitivos para correr. Ele anunciou que ia começar a interrogar o líder dos bandidos que o Orha trouxe, prometendo arrancar a informação dele à força. Quando perguntou quem era o Orha, o Caron explicou que, por enquanto, ele também era considerado bandido, mas como foram informantes, o Zeras decidiu tratar com mais gentileza e até pensou em libertar o cara, querendo fazer dele seu servo particular. E o Zeras concordou com essa ideia. Quando os meninos tentaram ir descansar, o Zeras segurou eles, lembrando que a missão ainda não tinha acabado. Aí o Caron perguntou quando o Zeras tinha chegado, e ele respondeu que fazia pouco tempo e ainda tinha que escrever um relatório, claro. Quando o Caron perguntou se eles tinham que fazer relatórios separados, Zeras deixou eles escreverem juntos, tudo na moral. Aí o Caron, muito safado, logo tentou passar a responsabilidade pro Léo, alegando que ele tinha feito todo o serviço pesado. Ele partiu pra persuasão, falando que o tio Tiles ia avaliar o relatório e que era a chance do Léo brilhar, focando nas suas conquistas. Depois disso, o Zeras mandou os prisioneiros pro calabouço, enquanto a Sabina jogava pra ele a cabeça do bandido mais procurado, afirmando que os relatórios dos garotos eram mais que suficientes. Enquanto isso, o Caron desejou boa sorte pro Léo com a redação do relatório, mas anunciou que ia pra sala de treinamento de mana pra usar a quarta forma que ele tinha alcançado. Isso deixou o Zeras chocado, sem entender como o maluco tinha tanta dedicação. Enquanto isso, o Harlow convocou uma reunião de emergência da família. Ele explicou que a razão era um babado que rolou durante a contenção de demônios que estavam aparecendo pela área do castelo. Ele pediu pro Rainer chamar o comandante dos cavaleiros, e o Zeras foi lá e trouxe um pedaço de pele de demônio. Harlow explicou que essa pele foi coletada na região da cúpula celestial, lá pro lado do oeste. Ele notou que a mana escura daquela pele não era normal, e percebeu com uma explosão de choque que aquilo pertencia ao Imperador caído. O Harlow sugeriu duas opções: ou era só a vontade do Imperador ainda presa por aqui, ou o maldito ainda tá vivo. Ele deduziu que tudo isso estava conectado com a treta que tá rolando no Império, e revelou mais uma bomba. O Imperador ficou sabendo da bagunça na Baronia de Belos, e adivinha? Ele fez um convite pessoal pro Caron ir pra capital. O Harlow anunciou que queria enviar Léo e os Cavaleiros do Lobo do Mar pra acompanhar o Caron, mas fez questão de dizer que perguntaria se o moleque queria ir antes. Mais importante ainda, Harlow queria sacanear o que se passava na cabeça do Caron quando fez aquele acordo com o Barão Belos. Então mandou Zeras trazer o menino. Zeras encontrou o Caron lá, meditando na sala de treinamento, todo zen. O Caron perguntou pro Zeras quando ele tinha chegado, e o Zeras respondeu que não fazia muito tempo. Aí o Caron comentou que, tirando a família de sempre, o Ser Zeras era o único que podia entrar, então isso devia ser algo sério. Nosso herói, Zeras, chegou com a notícia de que tinha sido convocado para uma reunião do Conselho da Família, onde seriam discutidos os preparativos para uma viagem à capital. Caramba, o bagulho estava ficando sério. Ele ainda explicou que o chefe da família havia chamado o Lord Caron para ouvir os detalhes diretamente. Então a treta ia começar. Ao chegar no conselho, Hello não perdeu tempo e logo disse que soube que a primeira missão de Caron tinha sido um sucesso. O garoto confirmou, todo contente. Mas calma, a vibe mudou quando Hello começou a cutucar Caron, perguntando por que ele resolveu agir por conta própria e ultrapassou as ordens. Harlow estava claramente desconfortável com a atitude do garoto. Perguntou se ele tinha em mente que isso poderia ser um baita insulto para a casa de Belos. Caron sacou que esse papo era mais um interrogatório do que qualquer outra coisa, mas negou ter feito qualquer merda errada. Ele defendeu que só havia feito uma proposta pro Barão Belos e que o cara topou por vontade própria, sem pressão. No meio da discussão, nosso protagonista levantou a voz e começou a justificar suas ações pro avô, explicando que tinha certas prioridades que eram mais importantes do que seguir todas as regras de etiqueta dos nobres. Quando Hello, curioso, perguntou o que poderia ser mais crucial que a, digamos assim, cortesia, Caron, com a firmeza de um garoto que sabe o que fala, respondeu que era a honra da família. Essa resposta pegou Harlow de surpresa, porque ele pensou que Caron poderia ter
ter se achado o máximo e se gabar do acordo, mas o moleque preferiu colocar a família em primeiro lugar. O avô reconheceu isso como uma postura digna. Diante disso, Harlow tomou uma decisão. Ele anunciou que o acordo que Caron trouxe seria uma baita vantagem para a família, e assim, Harlow encarregou seu filho Bali de cuidar das negociações formais. Bali, todo animado, aceitou sair para Barônia de Belos assim que amanhecesse. Harlow então comentou que um pai ganhar glória pelos feitos do filho não era de todo ruim. Olha aí, de certa forma, os caras estavam fazendo bem, mas Harlow logo mudou de assunto. Agora a parada era falar da carta do imperador. Ele informou a Caron que sua majestade o havia convocado, pois tinha recebido notícias dele na capital. Caron sacou que, conforme Zeras tinha falado, a carta do imperador já estava a caminho antes do Harlow voltar para o castelo do Mar Azul. Ele se questionou se a rede de espionagem do imperador realmente era tão eficiente assim. Depois começou a pensar que os nobres que manobram as cordas da marionete imperador estavam por trás desse convite rápido, e não o próprio imperador. Harlow, percebendo a tensão, ofereceu a opção de Caron não ir. Ele achava que Caron já estava ligado no que significava ir para a capital nesse momento, todo esse drama. Harlow foi refletindo sobre o que seria mais estratégico, aceitar ou recusar a convocação. Bali, lá no fundo, sabia que Harlow não deveria ter dado essa escolha para Caron, mas o moleque não deixou barato. Ele se levantou e declarou que, como o imperador foi quem o chamou, era seu dever ir, ponto final. E ainda mencionou que essa era uma chance de ver seu avô materno de novo. Caron perguntou se iria sozinho, e Harlow confirmou que Léo seria seu parceiro nessa missão, junto com o esquadrão de Hans como guarda-costas. Caron fez uma pontuação sobre a necessidade de destacá-los com seu avô presente, e Harlow tirou sarro dizendo que os guardas estavam ali não para proteger, mas para segurar os problemas que ele poderia causar. Essa foi boa. E então Harlow anunciou que a partida seria em 3 dias. Preparem os corações. Corta para um tempinho depois, Bali estava finalizando suas tratativas com o Barão Rohan. Chegaram a um acordo sobre dividir as minas, 80% pros Listen e 20% pros Belos, mas esse bicho Bali ficou encucado com uma cláusula extra que parecia estranha, que dizia que 5% da parte dos Belos, 1/4 do total, iria direto para Caron e Léo. E para Bali, isso parecia um exagero para uma missão simples. Ele questionou Rohan, que se achava um gênio da Academia Imperial, sobre o que motivou essa decisão. Rohan, na maior tranquilidade, respondeu que essa condição era um investimento para conquistar a simpatia dos 2 jovens lobos que, um dia, iam comandar o castelo do Mar Azul. Bali viu Rohan como um arrogante por achar que tinha entendido o talento daqueles moleques e achou isso extremamente desrespeitoso. Os dois trocaram farpas, com Bali elogiando a audácia do cara. Por fim, os jovens foram chamados e aceitaram a proposta de forma agradecida. E Rohan ainda disse que estava honrado pela parceria. Quando iam saindo, Léo teve uma dúvida para Caron. Depois de fechar o acordo com a Barônia de Belos, ele quis saber como seria a divisão dos 5%. E Caron, com frieza, apenas declarou que, claro, ele ficaria com 9 décimos, enquanto Léo se contentaria com 1/10. Léo ficou passado com essa proposta, mas Caron mandou uma ameaça, fazendo o coitado do Léo se render na hora. Bali e seu ajudante estavam de orelha em pé nessa cena, e o ajudante comentou que os dois, que eram os reis das brigas de infância, tinham se tornado melhores amigos. Quando chegaram à capital, Léo estava todo empolgado e tenso, já que só tinha ouvido falar da cidade e não tinha ideia de como deveria se comportar. Caron deu uma moral pra ele, mas Léo ficou protestando que estava prestes a encontrar o imperador, então a animação dele estava mais que justificada. Ele já começou a imaginar festas sociais e as beldades da capital de Acus, e como ele ia conquistar geral. Sabina, que escutou a conversa, se juntou à dupla e comentou que Deacus era um lugar cheio de lutadores fortões e que seria uma experiência da hora pra eles. Ela logo pediu taças de vinho pra comemorar a missão deles, e Caron, com seu sarcasmo, apontou que era meio estranho um garoto de 13 anos ter taças, então ela acabou servindo o vinho em copos d'água. Mano, Sabina não perdeu tempo e perguntou pro Léo se ele já tinha experimentado vinho na vida. Ele, por sua vez, confessou que Caron tinha dado um gole ou outro pra ele. Aí Sabina, toda na boa, ofereceu um copo pra ele, e o Léo não pensou 2 vezes e aceitou. No momento de descontração, Sabina levantou o copo e jogou um elogio pro grupo, falando sobre como o crescimento deles tinha sido irado. O Caron, esperto, aproveitou pra dar um agradecimento, tipo, reconhecendo a Sabina como uma verdadeira professora. Mas logo ela emendou uma parada pesada, dizendo que os 3 anos que ela prometeu proteger, eles tinham acabado. Ela ficou triste, porque não ia conseguir ver a zona que eles iriam aprontar na capital. O Léo, por sua vez, ficou cabisbaixo ao saber que a Sabina ia voltar pro Mar do Norte. Ele soltou a pérola. Isso quer dizer que a gente não vai te ver mais? A Sabina não deixou barato e deu uma zoada, dizendo pra ele não ficar tão sentimental, e que era melhor ele evitar festas com a Caron. Ela explicou que, por causa da beleza, do talento e daquela fala mansa do Caron, todo mundo ia ficar alucinado. O Léo entrou em panique e pediu pro Caron não atrapalhar suas chances de arranjar alguém, acreditando que a vizinha poderia sugar toda a atenção. Inevitavelmente, Caron o chamou de idiota, porque, né, padrão. Agora a Caron já se impôs. Mandou Léo parar de enrolar e continuar bebendo.
Depois, corta pra cena no castelo do Mar Azul, onde Bali apareceu pra Harlow e deu a boa sobre as negociações com Belos terem sido um sucesso. O Harlow ficou chocado, porque rolou um acordo onde eles iam ceder uma parte pro Caron e Léo, e isso era algo bem fora do comum. Bali explicou que o garoto, que era barão, teve um pezinho grande no rolê, porque ele disse que o acordo era um investimento no futuro. Harlow, na maior vibe, elogiou a astúcia do jovem barão e ficou pensando que ganharam um aliado firme. Então, Harlow confiou a Bali todos os esquemas relacionados à Barônia de Belos, mas o Bali tinha um feeling esquisito sobre a convocação, tipo, sacando que Harlow não era de fazer tantos elogios. E aí, Harlow deu uma bomba. A convocação do imperador pra Caron era mega rara, já que ele raramente chamava outro membro da família além dele mesmo. Harlow continuou, dizendo que, no papo com o imperador, sentiu um olhar de medo que ainda persistia nos olhos dele. Harlow explicou que esse medo do imperador fez ele pensar que tinha alguma influência externa atrás do convite do Caron. Bali concordou, achando tudo muito político, e já começou a se perguntar por que Harlow não havia negado o pedido do imperador. Harlow respondeu que não negou, porque estava curioso em saber até onde ia o potencial do Caron. Ele falou que o garoto foi escolhido pela espada ancestral, a guilhotina, e que isso significava que ele tinha um papel fundamental, família, e que ia pegar um monte de desafios. Ele considerava esse convite como um teste. Se o Caron fosse realmente carregar o futuro da família, precisava saber suportar essas dificuldades. Então Harlow olhou pro Bali, preocupado, e perguntou se ele tinha algum receio. Bali, sentimental, ficou tocado, mas se recompôs e disse que acreditava pra caramba no seu filho. Harlow, surpreso com a resposta cheia de coração, não teve como não sorrir e achou aquilo maravilhoso. No dia seguinte, Sabina estava toda arrumada para voltar pro Mar do Norte. Zeras, no cheio circo de perguntas, questionou se ela ia se despedir dos garotos, mas ela já estava na direta, dizendo que não era necessário porque aproveitou legal a noite anterior. Eles se despediram com um clima bom e Zeras fez uma promessa de que na próxima visita teria mais vinho. Antes de ir, Sabina trocou aquele olhar significativo com a Caron, que estava na janela só observando. Então, como quem não quer nada, Sabina saiu, deixando a promessa de que se encontrariam de novo. O Caron pensou que o Mar do Norte era como se fosse um lar para ela. Enquanto isso, ela só queria saber de arranjar comida e vinho enquanto esperava. Ele não esperava que a Sabina fosse vazar tão rápido assim. Logo que a Sabina se mandou, o Caron pensou que agora os tios começariam a fazer seus movimentos. Parecia que o destino ouviu ele, porque bam, seu tio Tios apareceu do nada, dando um susto no guri. Na estação de trem, a galera da servitude estava lá, carregando a bagagem da molecada. O Léo tava bolado, tentando entender qual era a treta toda. E Heinrich veio e explicou que a agitação toda era porque eles iam se encontrar com o imperador como representantes da família. Caron, desde sempre na resenha, começou a resmungar sobre o esquadrão do Hans estar junto com eles. E o Zeras já adiantou que o objetivo deles era proteger eles, mas já era de se esperar. Só que Hans, na maior falta de respeito, disse que o real motivo era garantir que eles não dessem problema. Antes de pegar a estrada, Chiles decidiu dar uma passada no quarto do Caron, assim que eles se cumprimentaram, na moral. Aí, Giles confirmou que ficou sabendo da viagem pra capital e já veio com um pedido. Ele pediu não se comportar na capital, como faz no castelo do Mar Azul. Caron deu um sinal de que tudo bem, mas já saca que o tio tá sempre de olho nele. Chiles deixou claro que a capital tá cheia de caras querendo derrubar a família, e que se der alguma chance, ele ia pessoalmente dar uma geral nele. Assim que Tyler saiu, a expressão do Caron virou, porque ele percebeu que tinha uma grande treta a caminho. Nosso herói não deu a mínima pra ameaça do tio, sacando na hora que ele só queria pressioná-lo por ser o primogênito, manja? E tipo, ele jurou que ia dar a volta por cima na cara daquele tio arrogante. Corta pra estação de trem, onde os preparativos para a aventura estavam a 1000 por hora. Enquanto isso, Caron e Hans estavam numa discussão acalorada, quando Orra, aquele ex-bandido, se aproximou, todo agradecido por ter ganhado outra chance. Caron, frio como sempre, respondeu de forma cortante e ainda soltou uma piadinha cruel, dizendo que iria levar o Orra pra capital só pra jogá-lo na prisão. Aí deixou um aviso, é pra não relaxar. O Orra ficou todo desesperado, implorando pra Caron não largar ele, e ele só respondeu que iria ver como ele se comportava. Zeras, o mentor da galera, lançou um último conselho, sussurrando pra eles não arrumarem treta e voltarem sãos e salvos. Quando o trem já estava quase partindo, Bali, o pai do nosso heróizinho, deu uma corridinha até a plataforma pra se despedir do filho. Ele explicou que havia aparecido porque queria dar uma última olhada no filho antes da viagem. E ainda mandou a moral que o avô materno também estava na ansiedade pela chegada dele. Bali deu aquele abraço de pai, pediu pra ele voltar em segurança e não arrumar muita confusão. E Caron simplesmente riu da situação. Assim que o trem foi embora, a cena corta pra Tyles, que estava no escritório. Ele recebeu uma informação bombástica de que a esposa do seu segundo filho, o Rafael, estava arquitetando alguma parada na capital, mas decidiu não fazer nada por hora. No trem, Caron perguntou pro Hans quanto tempo ia durar a viagem.
viagem? E ele respondeu, firme e forte, que era cerca de 6 horas atravessando o território autônomo de Teba. Os dois começaram a trocar ideias sobre Teba, que é uma cidade bem doida onde os plebeus escolhem o prefeito, e onde a grana é que vale mais do que qualquer planta que você possa imaginar. Hans disparou que a influência dele dentro do império vinha do capital dele, mas era sobrevivência pura, já que sempre estavam sendo monitorados por outros senhores provinciais. Caron, todo esperto, percebeu que alguns cidadãos da província costumam fugir da tirania dos senhores corruptos em busca de refúgios nas regiões autônomas. Hans ainda acrescentou que aquela região era super amistosa com o Castelo do Mar Azul e sempre mandava seus cavaleiros para tarefas importantes. Enquanto os moleques falavam sobre visitar Teba em segredo mais tarde, de repente Caron sentiu um frio na espinha, porque sua espada começou a vibrar com uma presença bizarra. Ela ficou tipo, que porra é essa? E percebeu que a espada estava captando algum perigo no ar. O protagonista começou a se questionar se algum dos tios dele, Tiles ou Rafael, havia infiltrado alguém entre a escolta para tocar o terror. Mas logo descartou essa ideia, porque sabia que eles não eram tão burros assim. Léo, que estava de boa, notou que Caron estava estranho e o chamou. Enquanto isso, Caron concluiu que a real ameaça vinha de fora da caravana. Mano, sem perder tempo, Caron mandou Hans se conectar com o território autônomo de Teba. E rápido. Hans ficou tipo, que tá pegando com essa mudança de planos? Mas Caron explodiu, não tinha hora pra explicar, e mandou ele avisar a galera pra se preparar pro ataque. Hans, surpreso, obedeceu sem pensar duas vezes, e começou a repassar o aviso pras escoltas, que já estavam se preparando pra tretar. Enquanto isso, Caron ficou pensando como é que alguém teria coragem de atacar um trem em movimento. Logo ali perto do trilho, um grupo de atacantes mascarados estava prestes a executar seu plano maligno. O líder deles mandou que a hora havia chegado, e a equipe começou a se mover como se estivesse no Final Countdown. Quando o trem se aproximou, esses malucos correram para colocar barris explosivos amarrados com um pavio na linha do trem. Terminando a ação, um deles acendeu o pavio, enquanto o líder alertava todo mundo para se preparar para a explosão. E bum! O trem bateu nos barris e explodiu literalmente em uma cena que nem no cinema, descarrilando e detonando tudo. Corta pra Teba, onde o prefeito estava apanhando de críticas numa reunião barulhenta. Os participantes estavam se xingando alto, alguns acusando o outro de lavagem de dinheiro e outros no mesmo barco, tentando se defender. A discussão só engrossou e alguém gritou para o prefeito tomar uma atitude contra os criminosos na sala. O prefeito começou a se perguntar por que ainda estava ali, pensando que devia ter se aposentado logo depois de ser ministro das finanças, lamentando que a cidade virou um verdadeiro caos. E era só briga entre guildas nobres e plebeias. Um ajudante interrompeu o surto da reunião com uma mensagem urgente para o prefeito. O prefeito deixou o pessoal brigando de lado e se aproximou do ajudante. Um dos últimos participantes perguntou se a mensagem era sobre a investigação fiscal, e o prefeito, calmo, acendeu um cigarro. Respondeu que essa investigação era a última coisa que importava agora. Quando indagado se a investigação tinha sido cancelada, ele só respondeu não. E aí mandou que a investigação podia ir pro inferno. E soltou a bomba. Há 5 minutos, o trem que ia para a capital do território da família Listen havia explodido, e os dois netos do grão-duque estavam a bordo. O cara ficou em choque total. O prefeito, com toda a calma de quem sabe que o caos está prestes a acontecer, explicou que, no fundo, isso significava que todo mundo estava praticamente morto. De volta ao local da explosão, Caron conseguiu se levantar dos escombros. Hans, todo preocupado, perguntou se ele tinha se machucado, e Caron só disse que eram só uns arranhões. Hans já pediu de pronto um relatório da situação, e a resposta foi de que entre as 11 pessoas envolvidas, tinha um ferido grave chamado Del e 2 com ferimentos leves. Aí, de repente, chega um novo relatório do esquadrão de Orra, e adivinha? 2 mortes? O negócio tá feio, mano. E Caron, que notou a gravidade da situação, percebe que, para um membro de baixo escalão como Orha tá se metendo a dar relatório, a treta é séria. Ele virou pra Hans e perguntou onde eles estavam, e ele não perdeu tempo. Tamo a uns 10 quilômetros da terra autônoma de Teba, ele disse. Hans descreveu que já tinha falado com o pessoal de Teba antes mesmo dos jovens acordarem, e manteve a esperança de que a ajuda estava a caminho. Então o maluco apontou que era melhor Caron e Léo se mandarem para bem longe, tranquilizando que seu esquadrão ia segurar as pontas. Mas aí, sem mais nem menos, a espada de Caron, a guilhotina, deu um sinal. Ele sacou que não estavam sozinhos e que a emboscada era iminente. Caron não estava afim de escutar Hans e logo mandou ele se ligar. Desculpa, não dá para fugir agora. Quando Hans questionou o porquê, mandou a real. Aqueles caras acabaram com a linda ferrovia do imperador. E isso, meu amigo, é um ato de rebelião. Ele ficou pensando até onde eles conseguiriam correr de uns caras tão ousados. Virou pra Léo e perguntou se ele ainda aguentava lutar. E o Léo, todo no hype, confirmou que estava na ativa. No final das contas, só tinha uma parada a ser feita. Enquanto um dos atacantes mascarados bailava após um golpe surpresa, Caron apareceu detrás dele, com um sorrisão no rosto. Declarou que era hora de acabar com todos eles e partiu pra cima. O chefão dos atacantes percebeu que tinha mais
defensores do que ele pensava e começou a tremer na base. Aí Hans, com sangue nos olhos, ordenou ao segundo esquadrão: sai do carro e forma uma linha defensiva para proteger os jovens mestres. Ele passou o papo para Charon, dizendo que cada um dos inimigos era pelo menos nível 3 estrelas, e Charon, observando o líder deles, sacou que o cara mostrava a aura de um lutador de 6 estrelas. O líder o reconheceu, chamando de Charon Lichten, e mandou ele se render e soltar a arma. Charon percebeu que a voz do líder estava toda alterada, como se usasse uma magia. Então, o chefe ofereceu deixar os cavaleiros e servos em paz se ele colaborasse. A partir disso, Charon percebeu que a intenção deles era capturá-lo vivo. Ele questionou Hans se ele tinha noção do que isso significava. Hans, pegando a ideia, implorou que Charon não fizesse isso, mas ele, todo cheio de coragem, gritou: por que você tá me barrando? Se eles não podem me matar, então sou eu quem pode acabar com isso. Léo, ali na retaguarda, só suspirou pela imprudência do primo, enquanto Hans mandava todo mundo preparar para a luta para proteger os jovens mestres. E aí, começou a batalha do século. Os cavaleiros Lichten formaram uma roda de proteção em volta dos jovens, lutando ferozmente. A treta entre os cavaleiros e os mascarados se intensificou, batendo forte e sem dó. Charon, ninja dos ataques, foi para cima dos homens mascarados, despachando um por um, e para gastar eles, zombou do medo deles em chegar perto dele, e ainda ofereceu um: vem, pode vir. O líder, tirando o time de recuo, já mandou seus capangas ficarem quietos, dizendo que cuidaria de Charon na marra. Charon até comentou que finalmente o chefe decidiu dar as caras, mas Hans não deixou por menos. Recua, isso aí é perigoso, mano. O líder todo snob deu risada e chamou Hans de Cavaleiro do Mar, dizendo que ele estava correndo pra morte. Hans, todo destemido, respondeu que eles veriam quem ia chupar o dedo e partiu pra cima, gritando pra valer. O embate entre Hans e o líder começou, e o cara, contudo, fez um ataque feroz, mas Hans teve que se esforçar pra bloquear. Mano, ficou tão admirado que quase deixou passar um ataque poderoso. Durante a luta, Hans percebeu e ficou pensando se aquele cara tinha que ser o cavaleiro de 6 estrelas do sultanato de Bavar, Sion Hakimi. Ficou se perguntando o que esse maluco estava fazendo no território do Império, ainda mais com um pacto de não agressão entre eles. E por que diabo ele mirava na família Lichten se não tinha treta entre os lugares? Por mais confuso que estivesse, Hans estava firme na ideia de descobrir a verdade, ainda se sentindo confiante pela virada da batalha, já que os jovens mestres também estavam arrebentando. Mas num vacilo, Hakimi aproveitou a brecha e desferiu um golpe devastador em Hans. Hakimi, todo debochado, riu de Hans, dizendo que ele tinha deixado o foco escorregar e que a formação dos cavaleiros já tinha virado queijo suíço. Hans, em chamas, se levantou, determinado, mas Hakimi não deu trégua. Atacou de novo, dizendo que a resistência era em vão, e ofereceu a ele a possibilidade de se render. Hakimi olhou ao redor e notou que sua galera já tinha caído, e a formação dele bem virou fumaça. Hans, sendo todo bonzinho, ofereceu a chance pro Hakimi e seus homens de se renderem, garantindo que ninguém ia se machucar, e questionando o preço de morrer numa terra estranha. Hakimi recusou com firmeza, dizendo que só cumpriria sua missão, e, numa virada absurda, ele liberou todo o seu poder, fazendo a mana dele ficar com medo e recuar. Hans percebeu que Hakimi não tava nem aí pra morte, e que essa atitude maluca colocava os dois jovens mestres numa enrascada. Percebendo que não tinha mais como fugir, nosso herói Hans decidiu que precisava atolar o pé na imprudência de Hakimi e liberar todo o seu poder para dar uma surra nesse maluco. Nesse momento crítico, a voz de Charon ecoou, expressando seu desapontamento com Hans. Do nada, o Charon apareceu, lembrando ao Hans que a prioridade dele era impedir que ele aprontasse mais. Ele, com aquele sarcasmo maroto, perguntou se era a vez dele de se render agora. Hakimi se virou e Charon, cheia de confiança, confirmou seu nome, orgulhoso por ser Charon Lichten. E num piscar de olhos, o garoto foi pra cima do Hakimi e o derrotou com um golpe fatal. Enquanto o Hakimi estava dando seus últimos suspiros, ele chamou o cara de monstro. Charon, com um sorriso congelante, agradeceu pelo elogio, mas foi pego de surpresa quando notou sua espada, a guilhotina, vibrando de novo. Ele sacou que o perigo ainda não tinha acabado e acusou o moribundo Hakimi de ter algum truque na manga. Hakimi, sem perder a pose, disse que não se arrependia de nada e soltou um pedido de desculpas enigmático, enquanto uma energia explosiva começava a cercar seu corpo. Charon simplesmente ficou paralisado, sem acreditar. E foi aí que Hans gritou, mandando todos os cavaleiros protegerem o Lord Léo, que estava travado no meio da batalha, olhando pro nada. Sem pensar duas vezes, o Hans pulou na frente de Charon para proteger ela. De uma explosão que se aproximava, Charon gritava, perguntando o que estava rolando, e Hans explicou que Hakimi tinha usado um feitiço de autodestruição. Quando a explosão começou, Hans pediu desculpas ao Charon, achando que tudo o que estava rolando era culpa dele. Nos últimos momentos, nosso herói Hans implorou a Charon que salvasse a vida dele, e aí veio uma explosão monstruosa, devastando tudo ao redor. No meio do caos, Charon ouviu uma voz misteriosa chamando de humano tolo. O cara
cara que ousou acordar Elea. A voz anunciou que, como tinha provado o sangue dos cavaleiros pela primeira vez em muito tempo, ia fazer sua parte, aconselhando Caron a fechar os olhos bem forte para não ficar com os olhos estourados. Quando a fumaça deu uma acalmada, Caron achou Hans desmaiado no chão e tentava acordá-lo. Hans acordou cheio de raiva, dando uma bronca em Caron por ter se sacrificado para proteger ele. E Caron, com a frieza, respondeu perguntando quem havia pedido para ser salvo desse jeito. Uma outra voz vinda da espada de Caron interrompeu a discussão, tirando o sarro deles e dizendo que se não fosse por ela, Caron não estaria viva e que deveria agradecer. Caron ficou quando percebeu que sua espada estava falando. Ele então olhou ao redor, vendo a destruição generalizada pela explosão e ficou pensando no que aconteceu. Caron, curioso, perguntou à espada se ela era uma espada de ego, daquelas feitas das almas de ferreiros malucos. A espada ficou furiosa com a comparação e ameaçou cortar o pescoço de Caron se ele repetisse. Caron perguntava por que a espada o salvou. Se a primeira coisa que queria era matá-lo por um bagulho tão pequeno, a espada, cheia de raiva, explicou que tinha usado toda a mana que guardou para salvá-lo da explosão e que se não fosse isso, já teria cortado sua cabeça. A espada então começou a reclamar como se estivesse exausta e se questionou se existia outra forma de absorver mana além de lutar, sugerindo que talvez ela pudesse absorver mana do sangue de Caron. Caron, ligando os pontos, concluiu que, se a espada queria o sangue do mestre, definitivamente era uma espada demoníaca. Nesse instante, um grupo de cavaleiros apareceu. O comandante se apresentou como Rayleigh, comandante das forças de autodefesa de Theba. Hans não perdeu tempo e se apresentou para o Rayleigh. Enquanto a conversa rolava, Caron decidiu embainhar a sua espada. A espada, reclamando que não conseguia falar enquanto estava embainhada, ouviu Caron responder que isso era um alívio e que era melhor ela dar uma dormida em silêncio. Rayleigh reconheceu Caron como o neto do grão-duque Hello e expressou que a região assumiria a total responsabilidade pela merda que aconteceu. Ele explicou que veio por ordem do prefeito para escoltar os membros da família ducal para um lugar seguro. Caron concordou e pediu que ele cuidasse dos tantos feridos. Na carruagem, Hans virou para o Caron e perguntou se tinha certeza de que não queria voltar para o castelo do Mar Azul, lembrando que o perigo poderia ainda estar à espreita e que as investigações ainda iam demorar. Caron, tentando tranquilizar Hans, garantiu que já tinha falado com Sir Zeras e não tinha por que ficar tão preocupado. Então ele trocou de assunto e perguntou a Hans se sabia quem era o cara que se explodiu. Hans respondeu que o cara era Suin Hakimi, um cavaleiro de 6 estrelas do sultanato de Bavar. Caron começou a pensar na seriedade da parada, questionando se o pacto de não agressão que seu avô assinou estava em perigo. Léo admitiu que a relação entre o império e o sultanato estava ruim, mas não chegava a justificar um ataque desse. Caron concluiu que a surtada do Hakimi era motivo suficiente para declarar guerra. Lá dentro da carruagem, Caron pegou Léo olhando suas próprias mãos manchadas de sangue, totalmente em choque. Nosso herói Léo admitiu que tinha perdido umas partes da conversa anterior com Caron, enquanto tentava entender aquela situação maluca, se perguntando por que suas mãos estavam tremendo como um vibrator. Caron, de boa, explica que essa reação era normal, já que era a primeira vez que ele matava alguém. Ele manda na lata que é difícil se acostumar a tirar vidas, mas logo em seguida fala que Léo precisa passar por cima desse sentimento, porque faz parte da vida, tá ligado? Pouco tempo depois, um guarda anunciou que logo eles estariam chegando ao território autônomo de Theba. A parada estava prestes a ficar mais insana. Ao entrar na cidade, Caron olha pela janela e fica se impressionando sozinho com a ostentação dos prédios, mano. Tudo luxuoso. O prefeito, todo animadão, os recebe com boas-vindas calorosas, aliviado por eles terem chegado em segurança. Ele promete que vão se esforçar para descobrir quem foi o mandante da treta e que vão colaborar total com a investigação da família Listen. Caron não perde tempo e interrompe, garantindo pro prefeito que eles já sabiam que Theba não tinha nada a ver com o ataque. Ele vê a cara de alívio do prefeito nessa hora. Hans começa a comentar como o prefeito mudou desde os tempos que era ministro das finanças. O prefeito, todo nostálgico, lamenta ter aceitado esse trampo de maldito prefeito. Ele se desculpa, todo envergonhado, por ter falado de forma mais informal na frente do neto do duque. Caron pede pra ele relaxar e falar de boa, porque as formalidades deixam ele meio incomodado, sabe? O prefeito hesita, tipo, não tá seguro em falar informalmente com um membro de uma linhagem tão bafo, mas acaba aceitando a ideia de Caron. Só se corrige rapidinho depois de chamar ele pelo primeiro nome. Para dar uma mudada no clima, o prefeito sugere que eles se transfiram para outro lugar e continuem a conversa numa vibe mais privada. Num quarto reservado, Caron começa a falar com o prefeito, apontando que os atacantes usaram explosivos e não mana para meter a ferrovia abaixo. Ele explica que explosivos só saem das mãos da administração de suprimentos militares, que é bem controlada pelo Império,
Império, então contrabandeá-los de dentro é quase impossível. Caron propõe uma teoria, indagando se não teria rolado uma parada de contrabando de explosivos do lado de fora do Império, especificamente do Sultanato de Bavar. Ele lembra o prefeito que, no fim das contas, o Império e o Sultanato são os únicos que conseguem fabricar explosivos de qualidade top, e ainda joga uma bomba ao insinuar que seria meio vergonhoso pro prefeito se comerciantes de Teba estivessem de alguma forma envolvidos com esse contrabando. O prefeito, mano, fica chocado com a precisão na cabeça do Caron. Ele percebe que, se não concordar com a teoria de Caron, pode ser visto como cúmplice. Então, sem mais nem menos, admite que a chance de contrabando é bem alta. Dentro dele, o prefeito tá amaldiçoando os contrabandistas burros que o ferraram nessa situação difícil. Nesse ponto, Caron lembra que os Cavaleiros do Lobo do Mar e a galera do Castelo do Mar Azul se machucaram nesse incidente. O prefeito percebe que tá numa sinuca de bico, já que a família Listen é conhecida por devolver favores 10 vezes e cobrar dívidas 100 vezes. Se ele não colaborar, vai se ferrar. Tentando mudar de assunto, o prefeito pergunta pelo bem-estar do pai de Caron. Ele diz que conhece bem o cara e que ainda é próximo do avô materno de Caron, o Sergueio. Caron solta um sorriso sarcástico, pensando que o truque súbito do prefeito em usar nomes conhecidos mostra que ele é um político de carteirinha. De repente, um ajudante invade a sala com uma mensagem urgente chegando da capital. O prefeito acha que já sabe o que vem por aí. A guarda imperial tá a caminho. Mas não é só a guarda imperial. O ajudante avisa que o comissário do Serviço de Receita Interna, o próprio chefão, partiu à frente da primeira divisão especial em direção a Teba. O ajudante revela que o comissário é Gale Baratheon, o famoso Rei Demônio, como se não houvesse tensão suficiente. Quando o prefeito ouve o nome Gale, o bicho fica chocado e se pergunta se o Sir Gale tá realmente vindo pra cá. Ele olha pra Caron e pergunta se ele já sabia dessa, e Caron simplesmente confirma. Ele explica que seu avô materno se importa tanto com ele que largaria tudo pra salvar o neto se o moleque estivesse em perigo. Naquela noite, as forças da primeira divisão especial do Serviço de Receita Interna chegaram a Teba, e a atmosfera nas ruas lotadas era de pura tensão. O comissário Gale Baratheon, liderando a tropa, trazia uma cara severa que deixava claro que o caldo ia entornar. Em outro canto, o grão-duque Hello observava tudo, tendo acabado de chegar, e já naquele climão, seu atendente comenta a rapidez da chegada e Hello responde que é questão do neto. Enquanto isso, os comerciantes de Teba, tão putos e confusos, eles estão sem entender como que estão fazendo uma investigação fiscal inesperada logo naquela noite, sem tempo nem pra eles se prepararem. E só pra piorar, eles reclamam que a famosa primeira divisão especial tá no comando da investigação. Na sala de reuniões, o prefeito tava lá, tentando acalmar a galera quando Caron e seu grupo invadem o recinto. Um dos comerciantes mais velhos dá um suporte pro prefeito, enfatizando como a situação é séria. Caron então se dirige aos comerciantes, explicando a gravidade da parada que estão enfrentando. Ele lembra que não só a ferrovia do imperador foi pro espaço, mas também o neto do grão-duque e a galera do Castelo do Mar Azul foram atacados. Ele ainda completa dizendo que a treta foi feita com explosivos que provavelmente foram contrabandeados pelas guildas comerciais de Teba, e pergunta se agora eles estão pegando a seriedade da situação. Os comerciantes, completamente perdidos, tentam retroceder, dizendo que só pediram mais tempo para se organizar. Caron vai direto no comerciante que estava falando, e ele se apresenta como Visconde Homer, do grupo comercial Homer. Caron, tranquilamente, diz que ele mesmo vai levar o nome do Visconde pro avô dele no Serviço Nacional de Impostos. O Visconde fica em choque e implora para Caron reconsiderar, confessando o que falou sem pensar. Aí então, a cena esquentou. A primeira divisão especial e o comissário chegaram com tudo, e nosso garoto Gaio, acompanhado dos seus homens, anunciou que a investigação fiscal ia começar agora em todos os grupos comerciais. Ele soltou que a galera dos impostos recebeu uns relatórios cabulosos sobre grana suja acumulada por contrabando e evasão fiscal. E, acredite se quiser, até o imperador mandou investigar. E mano, exigiu cooperação total de todo mundo. Aí o Léo, curioso pra caramba, sussurrou pro Hans se aquele negócio da primeira divisão especial era mesmo tão tenso assim. Hans explicou que essa divisão era tipo a elite dos investigadores, lidando com comerciantes e nobres badalados, e que, dependendo da situação, eles podiam chamar a guarda imperial, um negócio de respeito, confirmando claro que eles realmente davam medo. Logo em seguida, Gale se aproximou e trocou uma ideia com ela, lembrando que já se passaram 3 anos desde que se viram pela última vez. Momentos depois, Gale e Caron estavam na intimidade de uma conversa particular. Gale perguntou se o neto dele, que no caso é a Caron, estava de boa, e a garota toda tranquila respondeu que sim. Ele foi além e perguntou se ela suspeitava de alguém, mas Caron negou. Quando Guy levantou a possibilidade de ser algo da família, Caron descartou na hora, dizendo que se os tios fossem os culpados, não teriam deixado rastros, nem um fio. Ele explicou que os caras que estavam por trás desse rolo deixaram pistas de propósito, como
como se quisessem fazer parecer que era obra do sultanato de Bavar. Aí Gail perguntou se a Caron pretendia buscar os culpados sozinha, e já dá pra imaginar o conselho: mano, é melhor não fazer isso. Ele lembrou que o mundo é grande e cheio de gente poderosa, e que o perigo ainda estava por aí, espreitando. Mandou então que ela ficasse tranquila por enquanto, porque eles iam partir pra capital na manhã seguinte. Tudo isso a mando do imperador. Ele se despediu dela, afirmando que os adultos cuidariam de toda essa treta. Caron assentiu com um sorrisinho, prometendo que ia se segurar. E como se não bastasse, Gale soltou que, na real, foi o próprio Caron que pediu pra ele inventar qualquer desculpa pra atrasá-lo e ficar no pé dele. Só que enquanto Gale se afastava, ele pensou que ia rolar um blackout e percebeu que a Caron nunca teve intenção de cumprir essa promessa. Naquela noite, na casa de alguém chamado Owen, a galera tava na correria, carregando uma carruagem às pressas. A esposa dele, preocupada, perguntou se ele ia com eles. Owen deu uma tranquilizada e disse que ia segui-los em breve. Mandou a carruagem partir. Enquanto a família dele chamava por ele, Owen ficou lá só na bad, amaldiçoando a situação. Enquanto isso, aqui do outro lado da cidade, o Grão-Duque Hello tava em um telhado, tipo um espião, observando tudo. Um dos capangas chegou e disse que os alvos começaram a se mover. Então Hello mandou acelerar a limpeza, rápido e sem errar. Enquanto isso, a Caron tava quarto, afiando a espada de madrugada. Cizeras, que tinha acabado de chegar, interrompeu e perguntou se estava pensando em causar treta de novo. Caron, como sempre, deu a letra que ouviu do Gale que ele tinha proibido de sair e perguntou se Zeras também ia tentar barrar. Zeras só veio pra passar uma ordem do chefe da família, o Grão-Duque Hello. E meu amigo, ele recitou oficialzão a ordem pro Caron, que é o neto mais novo da família Lystenne. Ao receber esta ordem, você deve encontrar os culpados imediatamente e cobrar o preço do sangue pelos mortos. Zeras finalizou mandando Caron deixar bem claro o que a lei do Castelo do Mar Azul significa. Ao ouvir isso, Caron só sorriu de um jeito meio malicioso e afirmou que ia cumprir o que o chefe da família mandou. Zeras comentou que a noite com certeza ia ser longa. Mais tarde, a gangue do Caron e o Léo estavam passeando pelos distritos orientais de Teba, todos disfarçados, tá ligado? E o Léo tava só reclamando, perguntando por que ele tinha que ser o servo naquele rolê, e ainda por cima, em um lugar cheio de esquema de tráfico. Caron tentou explicar que dois nobres vagando sem escolta ia dar treta e ia levantar suspeitas desnecessárias. Embora Léo sacasse o lance, ele ainda tava resmungando por ser o único que tinha que fazer o papel de servo. Caron calou o mano, dizendo que eles já estavam perto do lugar que Zeras mencionou. O Léo, todo nervosinho, reparou que o lugar tava bem suspeito, nada apropriado pra jovem nobre. E Caron, claro, fez aquela gracinha com ele, perguntou se ele queria voltar pra casa se tava com medo. De repente, um cara apareceu na frente deles, perguntando o que eles estavam fazendo ali. Caron não perdeu tempo, se adiantou e o cumprimentou, falando que eram enviados de Sir Zeras. O cara, se achando, deu as boas-vindas e disse que era uma honra servir aos jovens mestres. Ele mostrou o rosto e se apresentou como Júlio, sugerindo que eles fossem pra uma casa segura que ele tinha preparado. Dentro da casa segura, Júlio já vinha com o papo de que o local tinha vários dispositivos anti-escuta, então podiam falar com total liberdade. Caron, por ser da cidade, perguntou como ele tinha virado informante da família Lystenne. Júlio soltou que estava retribuindo um favor que Sir Zeras fez quando ele era pivetinho. Caron foi direto ao ponto, deixando claro que eles têm informações de um plano para atacar a família Lystenne, com contrabando de explosivos e informações sobre a viagem à capital. Ele então perguntou a Júlio se ele sabia quem era o culpado, e Júlio confirmou que sim. Nosso herói explicou que, com as informações que juntou, só tinham dois times no rolê do mercado negro que mexiam com explosivos. Esses eram o Grupo Kerr e o Grupo Caligo. Só que, na real, ele jogou que o Grupo Kerr tava quase saindo dessa área e perguntou qual era a do Grupo Caligo. E Júlio respondeu que era um time cheio de ex-escravos que aceitavam qualquer tramóia, desde que o negócio fosse bom. Então Júlio soltou uma bomba. Ele tinha notícias de que a galera do Caligo tinha pego a estrada mais cedo no dia. E isso deixou o Caron em choque. Ele sacou que, manos, se esses caras saíram assim junto com o ataque, tá muito suspeito. Caron começou a pensar nas opções. O Grupo Kerr, que tava se mandando, e o Grupo Caligo, que tava cheio de malucos desesperados. Léo, todo cérebro, comentou que o tempo tava curto pra atracar os dois grupos e perguntou qual era o próximo rolê deles. Caron deu aquele sorriso maroto e disse que, mano, a resposta era simples. Quem não tem nada a perder é o mais perigoso. Por conta disso, decidiram que iriam pra Caligo e Júlio prometeu dar aquele rolê até o Mercado Negro. Enquanto isso, cortamos pra cena do prefeito Glynn conversando com o comissário Gale. Glynn jogou na roda se Gale realmente tava de boa, deixando Caron tocar a vida. Gale respondeu que, como seu genro, o Grão-Duque Hallow, tinha mandado um recado pedindo. Ele não tinha como dizer não. Ele ainda comentou que quem entende de lobos sabe como lidar com lobos. Gale soltou um segredo. A própria Caron tinha pedido pra ele inventar qualquer desculpa que o segurasse e tirasse do seu caminho. Apesar de admirar a audácia do neto, Glynn ficou bolado, lembrando que a menina tinha só 13 anos. Gale tirou isso de letra, falando que Caron já provou que é braba e que, pra gênios, idade é só um detalhe. Mas Glynn insistiu que Teba é um lugar onde o
o perigo aparece do nada e que alguns grupos lá andavam comprando políticos na capital para expandir a influência. Ele ainda acrescentou que, enquanto o Duque Hello ficou na fronteira, as famílias nobres da capital estavam de olho na família Listen, e Teba tá cheia de gente que faria qualquer parada para agradar. Gale explicou que essa era a razão de o imperador ter metido a mão em Teba, para não deixar que a galera egoísta tomasse conta do império. Aí o cara soltou a bomba: Ser Mason tá em Teba. Glynn ficou tipo, cê tá doido? Ele tá falando de O Escudo Inquebrável, Mason de 8 estrelas. Voltando pra Caron e sua galera, eles finalmente chegaram na entrada do mercado negro de Caligo. Júlio confirmou que aquela era a única porta e disse que, em emergências, podia fechar por dentro, o que a Caron achou ser um bagulho bem brutal. Enquanto se preparavam para descer, se depararam com uma barreira de guardas que tinham capturado e amarrado Júlio. Um dos guardas falou para Júlio que não estavam recebendo clientes naquele dia por ordem do chefe e mandou eles voltarem. Quando Júlio perguntou por quê, o guarda disse que não sabia e pediu gentilmente para eles irem embora. Quando eles foram insistir, o guarda sacou a espada, tudo ameaçador. Caron desafiou o guarda friamente, dizendo para ele tentar sacar a espada e ver no que ia dar. O guarda hesitou e Júlio, em pânico, pediu para Caron se acalmar. Com isso, Caron virou pro Léo, que estava disfarçado de Orra, e mandou ele botar o plano B para funcionar. Léo, todo perdido e quebrando a cabeça, ficou pensando que, na real, eles nunca tiveram um plano B. E aí, rapaziada, curtiu esse recap? Então já mete o likezão brabo pra hypar esse vídeo.